Alô, 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 alô. Eu sou convidado para fazer um podcast e já me colocam para trabalhar, já tô botando a câmera. Você que se colocou pra trabalhar. Gosta tanto do rolê que já se colocou pra trabalhar, cara. Maravilhoso. Mais uma saúde Um brinde. aí. Vamos começar aqui assim, ó. Ai, que beleza. Combina. É, pra um podcast, né? Esse barulhinho. Podcast sensorial. É bom que a gente já passa um álcool aqui. E... então peraí. Vamos dizer aqui, então, que eu tô recebendo meu grande amigo Douglas Aguilar, que está na quarentena, que é a única pessoa que acabou vindo aqui durante essa quarentena. Porém, a gente conversou, reconversou, vamos no call, vamos pessoalmente e tal. Tem alguns programas que fazem ali o pessoal, vamos no pessoal, então. Então aqui estamos hoje, eu e Douglas Aguilar, que não vale eu apresentar como meu grande amigo, Douglas Aguilar, diretor, certo? Tem a produtora Gogacine, já realizou muita coisa no meio musical também, né? Muitos produtos, DVDs e ao vivos e lives, e dirigiu toda a jornada dessa volta e reconexão de Sandy Júnior. Então, esteve envolvido em todos os shows, esteve envolvido em todas as imagens que passavam no telão dos shows e dirigiu esses conteúdos especiais que agora estão na Globoplay, certo? Que é o documentário de Sandy Júnior com 7 episódios. 7 episódios. E o show de Sandy Júnior. Isso, o show tinha dois ao parceiros, vivo. né? Isso. E quem comandou o show mesmo foi o Raoni, como diretor-geral. E a gente, eu e o Celso Bernini, eram os outros dois diretores que estavam meio que assessorando ele ali. Era esse trio que fazia acontecer. Doug, bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Que honra, Ei, que honra, que honra. Não, vai ser legal porque, Solari. assim, claro que a gente não vai só falar de Sandy Júnior e tal. Acho que a gente tem muito a falar, assim, jornada que a gente passa junto. Mas é engraçado, cara. Eu assisti esse ano eu assisti o Last Dance, né? Aquele baita documentário de Michael Jordan e tal. E aí teve uma pergunta esses dias falando assim: quem daria um Last Dance brasileiro? Quem mereceria um Last Dance brasileiro? Aí a galera ficou assim: sei lá, o Pelé. Não, mas o Pelé não tem tanto registro de bastidores. Então, sei lá, o Ronaldo. Não sei o quê. E no fim das contas, cara, o grande Last Dance desse ano e do Brasil é Sandy Júnior, cara. Cara, vou te confessar uma coisa. Quando a gente se falava durante o processo do documentário, você tava comentando, cara, vocês viram Last Dance? O Last Dance é legal pra caramba e tal. E eu tava produzindo um documentário e falava, pô, que responsa, né? Tipo, como eu gostaria que esse documentário tivesse essa repercussão e pessoas como você tivessem falando, pô, você viu o documentário Sandy Júnior? E eu falava, as imagens de bastidores que eles pegaram, não sei o que, você ficava ali, né, quietinho. Não, eu tinha assistido milhões de documentários, né? Assim, quando eu decidi fazer, quando a gente iniciou o processo do documentário Sandy Júnior... Alô? Uau, que voz. Uau. Eu mergulhei em milhões de documentários. De todos os tipos. De todos os tipos e de todos os assuntos. Por que tipos e assuntos, né? Porque tem documentário que é um longa, tem um documentário que é uma série, tem documentário de todos os tipos mesmo, assim, né? Mas principalmente o da música, Quincy Jones, Aretha Franklin, Whitney Houston, Coldplay, Rolling Stones, Guns N' Roses, todos têm documentários. Todos. Metallica tem um documentário que é muito legal. Metallica. E tem documentário, como é que eu posso dizer, autorizados, né? Feitos com consenso da banda ali. Com consenso da banda. E tem muitos feitos por fãs. Que são muito legais, que estão no YouTube, estão por aí e tal. Assim, e as pessoas têm uma liberdade... Faz o que quiser. Faz o que quiser. Não tem cliente. E as imagens estão todas na internet, então... Eles fazem exatamente o que eles querem. Então, essa fonte... Foi uma fonte assim que eu bebia 24 horas por dia. Sempre que eu ia dormir, eu assistia um documentário. Sempre que eu ia dormir, eu assistia um documentário. E documentário de fã, você tem ali uma coisa a mais, claro, né? Você consegue entender exatamente o que eles querem saber. Sacou? E o fã não quer saber com quem ele tá namorando, com quem... Não quer, cara. Isso é uma coisa, uma visão popular totalmente equivocada. Sim, assim, sacou? da fofoca. Exatamente. Não é a fofoca. Não, ele quer saber ele quer saber o que nunca ninguém disse. Claro, o que nunca mostrou, o que nunca Sacou? se mostrou. Por que você se impressionou com o Last Dance? Claro, por causa dessas imagens de bastidores que eu nunca tinha visto. Porque você viu um cara gigante, que é o Michael Jordan. Eu vi tudo de novo, sob uma ótica que eu nunca tinha visto. Em momentos que você nunca viu. É isso. Sacou? E viu o cara falando hoje, depois que passou tudo isso, com a maturidade que ele tem hoje, com a perspectiva de vida que ele tem hoje. E você viveu tudo aquilo, você viu os jogos.
Só que agora você viu o que ele fez nos bastidores pra chegar naquele jogo. E o show é a mesma coisa. Todo mundo viu os shows, mas agora... E todo mundo viu a carreira, mas agora a gente viu o que se passou pra chegar nessa carreira. Exatamente. Entendeu? E como contar uma história de um artista, de uma dupla, de um personagem que todo mundo conhece. E aí, cara, você traz a sua participação aí. Acho que tem um detalhe que eu não falei, não sei se as pessoas já identificaram ou não, ou já sabem ou não, mas o Doug fez a série, o seriado Sandy Júnior, né? O Doug é um dos atores do Sandy Júnior, da galerinha mais ou menos. Essa galera aí, muito legal, poxa, conheço todos e tal. Então você tinha essa missão, né? Não vou chamar de responsabilidade, porque responsabilidade você teria se fosse, eu acho que você... Mas você tinha uma missão, cara. Você tinha algo a mais aí, né, mano? Cara, eu nunca botei isso na mesa. Na tua cabeça? Não, acho que também, graças a Deus. Sério? Ainda bem que você tá falando Deus. isso só agora, assim. Nunca... É claro, assim, responsabilidade, como você disse, era um trabalho. Todo trabalho que eu encaro, eu tenho, né, meu compromisso com o que eu tô fazendo. Agora, por eu ter feito o programa, ou por conhecê-los, ou por estar perto, assim, eu nunca coloquei isso assim como na mesa como uma responsabilidade sobre, assim. Eu sempre, claro que na época que a gente fazia o programa, eu sempre tinha uma câmera comigo, né? Eu sempre filmei todas as coisas. Meu pai filmou eu nascendo, sabe? Meu pai filmou minha vida inteira, e eu acho que eu herdei isso dele. E eu filmei tudo que eu fiz na minha vida. Eu tenho filmagens minhas de todos, e o programa faz parte disso. Então eu tenho lá umas 5, 6 fitas. Até brinquei numa live que eu fiz com a Bruna. Eu vi essa live, muito legal. Bruna Ted. Isso, porque tem os proibidões, né? Então fazer uma seleção... E proibidão não era demais, na verdade. Era a gente lógico. Bebendo e a gente curtindo. Imagina. E quantos anos vocês tinham ali? 16. E, cara, em um mundo sem redes sociais, assim, né? Então tinha até uma, não sei se inocência, mas tinha ali um não acesso a tantas coisas que se você se mantinha, sei lá, de uma maneira... E a gente como a gente tinha 15 anos, pessoas tinham 13, o Zé Trace tinha 13 anos. 13? A Camilinha dos Anjos tinha 13, 12. O Paulinho tinha 18. Assim, Paulinho tinha 18 já? Ele era o maior 17, da galera. 18, e você? Eu tinha 15. 15. Eu entrei com 15 anos. E o Juba 14 e a Sandy 15. A gente é meio do mesmo ano, né? 83, 84. E a gente, no programa Sandy Júnior, foi muito legal, porque quando começou o programa, eles eram grandes, mas eles não eram um fenômeno, né? Eles eram bem famosos, conhecidos e tal. E a gente não tinha muita ideia da repercussão que ia fazer o programa. E aí eu lembro de ter uma passagem muito legal. O Paulinho, claro, era o mais velho, era o que dirigia, tinha 18 anos e tal. O dia a gente saiu, tava na casa do Paulinho, eu, o Wagner, o Zé, a Bruna, a Fernanda, Fê Paz Leme. E a gente ia no KVA. Uau, dança forró. E aí o programa tinha estreado. KVA é uma balada na... Como é que chama aquela rua lá? Esqueci. Eu era de Santos nessa época. Boa, mas é uma balada de forró de São Paulo, clássico. Exatamente. Já não existe mais. E aí o Paulinho morava na Groenlândia, na rua Groenlândia. E o Paulinho era forrozeiro. Forrozeiro nato. E aí ele encostou o carro num posto de gasolina. Se ele ver isso, ele vai lembrar. E foi uma passagem muito legal que me marcou. E falou, gente, hoje é a última... Que, na verdade, assim, hoje vai ser a primeira vez que a gente vai sair como não anônimos. Olha, caramba. Porque o programa tinha estreado. E a gente ia ser o primeiro dia que a gente ia sentir o termômetro desse programa. E a gente estava indo no KVA que não era o público, né? Justo. Era infantil, assim, meio adolescente, né? E, cara, a gente chegou no KVA, assim, e o Paulinho tava todo galã na época, não sei o que e tal. E foi um frisson, assim. Claro que de uma maneira controlada, mas a gente ali falou, opa, as coisas mudaram de figura pra gente aqui. Que louco. E ali, assim, a partir dali, e o caso do Paulinho em particular fala que dali pra cá a vida nunca mais foi a mesma, né? Porque as coisas mudaram. Não, e essa série foi muito... Cara, eu lembro porque eu passava os finais de... Meus pais separados, eu passava os finais de semana com meu pai, mas eu lembro claramente a gente na cozinha todo fim de semana, na hora do almoço. Que horas que era? Que era? Meio-dia. Começou no meio-dia e meio, depois foi pra 1h30. Domingo ou sábado? Domingo. Aí depois que entrou a turma do Didi, a gente ficou depois da turma do Didi. E esse foi um momento muito legal, assim, também, que a TV Globo tinha... Até, vamos aproveitar pra gente distribuir o assunto, assim...
A Globo tinha muito programa legal, assim, nessa época, né, cara? Uns programas, olha como marcou, né? Então tinha a Turma do Didi, você tinha o Sandy Júnior. Era meio a época do TV Colosso. A Angélica fez uma série também que chamava Caça-Talentos. Você lembra disso tudo, cara? Sim. Louco, a época né? da dramaturgia em alta. Existe ainda essa movimentação na Globo a não ser uma novela, né? As novelas daquela grade fixa. Essa programação de séries... Porque a gente tinha uma armação ilimitada. A Globo sempre teve essas séries meio de fim de semana, sabe? Não tem mais uma série de fim de semana, né? Cara, você me fez uma pergunta que eu tô buscando pra te responder. Eu também tô, mas eu acho que virou uma coisa mais de programa de entretenimento. Eu acho que a tendência, né? A gente teve um período, inclusive incluo a publicidade nisso. Nos anos 90, em particular, a publicidade no Brasil... era toda feita com pessoas, né? Com atores mirins, era super bem remunerado, ganhava prêmios em Cannes, eram filmes nível Super Bowl, assim. Não, parava o quarteirão pra filmar, né? Exato. Fechava a rua, fechava a Paulista. 35mm. Meu pai diretor, eu vi essa época. Seu pai, você viveu muito perto, com certeza. Vi os caminhões parando as coisas. E, bom, Flávia Moraes, Júlio Xavier, Gordo, que é o Ricardo Carvalho. Flávia Moraes, que era da produtora, como é que chamava a produtora? Era Film Planet. Film Planet. Caraca. E aí vai ser bom que a gente vai fazer um link já com a Flávia Moraes, porque eu como ator naquela época, eu era criança, eu fazia muita publicidade, eu fiz mais de 400 filmes como ator de comerciais. Eu vivia muito dentro do set. Teste de VT. Na O2 lá, esperando horas e horas. Muito. Em todos os lugares, não era só na O2. Todos os lugares, Era um teste de VT que demorava 4, 5 horas pra você entrar, né? O teste não era de VT, era de sobrevivência. Total. Era de resistência. O VT era o mínimo. Tinha gente que saía no tapa. E você ficava horas pra fazer 30 segundos de teste ali, cara. E às vezes você entrava, cara, assim, elas têm direção que dirigia. A gente sempre achava que quem tava dirigindo o teste de VT era quem ia te escolher, né? Então você lá entrava, oi, tudo bem? Boa tarde. Super simpático. E não era. E o climão do set, quando entra no set pra fazer o teste? Geralmente aquele estúdio grande, vazio, só uma pessoa, a claquete. E o cara tá sentado com um papelzinho e fala, ok, pode ficar na marca, por favor, fazer a claquete? Aí quem dirige a claquete é o câmera. E o cara tá cagando pra você, né? Sorri rapidinho aqui, sorri pra... Sorri. E, cara, e uma coisa de... Ali eu aprendi muito sobre competitividade na parte positiva, assim. Pô, você fica ali sentado essas horas e horas com pessoas que estão ali, entre aspas, disputando... Entre aspas, não, disputando a mesma vaga que você e tal. E um monte de adolescente. Dá um assunto à parte, testes de VT, assim. Tem uma análise social. E você, quando é criança, você não se liga muito nisso. Você tá lá, você tá se divertindo, porque a gente ficava brincando, suando e tal. E aí a treta era entre as mães, né? Que as mães que disputavam o espaço. Mãe de Miss, filho. né? Mãe de Miss. Exatamente. E depois de um tempo, quando você começa a fazer muito filme, tipo Wagner Santisteban fazia muita coisa, eu fiz muita coisa, Mari Ximenes, Caio Blatt. Total. Era a minha geração da galera que fazia teste aqui em São Paulo. Total. O Jaiminho, que depois virou diretor também e tal. Quando a gente chegava, o Luciano Amaral. Putz, cara, tem muita gente legal. Gabriel Godoy, Jonas Oliva. Muita gente legal. Muita gente legal, verdade. E é uma turma legal que tá até hoje aí, né? Legal Total. ver, assim, que é uma geração... E a gente acabou criando carinho e ficando feliz pelo trabalho de todo mundo. Exatamente. Quando você vê... Então, as caras ficavam muito conhecidas. E quando você encontrava eles nos testes, às vezes você fala, puta que pariu, ele tá aqui. A gente tinha vários. Fernandinha Souza. Total, cara. Cara, aliás, eu tô querendo achar um negócio. Eu fiz uma sessão de fotos pra uma revista. Nem lembro que revista que era. Eu e a Fê Souza. A gente tinha 12 anos de idade. Tô louco pra achar isso. Mas é uma geração de atores e de galera, de pessoas, profissionais e tal, que hoje, se não estão atuando ainda, estão trabalhando no meio. Atrás das câmeras. De alguma forma, cara. Porque a gente vivenciava muito aquilo, era muito intenso. Era só aquilo, meio que, sabe? Porque depois de um tempo não tinha como olhar pra trás e falar, não, agora eu vou decidir o que eu vou fazer. Você já tinha decidido o que você ia fazer, era isso. Exato. Meu sonho de infância era ser engenheiro mecatrônico. Vai vendo. Mas muita gente que foi trabalhar com essa parte de trás das câmeras foi porque durante esses testes, durante as figurações, durante essas coisas, foi vendo o meio da publicidade, vendo...
poxa, talvez aqui não seja o meu lugar, mas olha esse diretor que legal, cara. Olha aquela produção que da hora. Acho que eu vou pra esse caminho aqui também. Era uma escola, no fim das contas, assim, sabe? É muito gostoso o clima do set, né? Assim, na verdade, eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu, em particular, me identificava muito com aquele ambiente. Naquela época não tinha muita regra que nem hoje, assim, criança menor de 18 anos não pode varar a madrugada. Aquilo não, naquela época, tinha, né? Imagina, a gente virava... Nossa, não, virava muito. Tinha essa carga horária, era um excesso. Fazia comercial de Babalu, de não sei o quê, era assim, madrugada dentro, assim, sem dó. Total, sem dó. Sem dó. Então, eu gostava muito desse ambiente do set, eu filmava direto. E eu acho que, não sei se eu coloquei no documentário agora, eu já nem lembro mais. Mas tem uma cena, acho que não, eu mostrei na live que eu fiz com a Bruna. Tem várias filmagens minhas, da minha câmera, nos bastidores do programa Sandy Júnior, que quando eu não estava gravando, eu estava na cadeira do diretor. Porque eu ficava... Primeiro que eu era muito amigo de todo mundo. Quem era o diretor? Era o Paulo Silvestrini. E eu ficava sempre nessa cadeira do diretor, porque enfim, não sei, eu na verdade não sabia o que eu queria ali, mas já era uma coisa que eu me sentia bem. O clima era muito bom, a gente gostava de ficar junto ali, saca? São conexões que você vai fazendo, ligações com aquele ambiente que é o set, né? Por isso que eu conectei isso. Que quando acabou o programa, Que ano? Pra mim acabou em 2002. 99, 2000, 2002. Pra mim acabou em 2002. O programa efetivamente acabou em 2003. Em 2002 o programa Sandy Júnior saiu de Campinas e foi pro Rio de Janeiro. E aí, nessa mudança para o Rio, acabou ficando uma coisa mais enlatada. Por quê? Sandy Júnior estava começando carreira internacional. Eles lançaram, no segundo ano de programa, entre o final do primeiro ano e o segundo, uma turnê que chamava As 4 Estações. Que eu acho que ali casou as coisas. E nesse momento das 4 Estações, casou eles terem um programa homônimo na Rede Globo. Homônimo, exato, chamado com o nome deles. Exatamente. E colocarem uma turnê na praça que era totalmente revolucionária, né? Primeiro assim, o repertório era só hit. Só. O show tinha sensações, né? E os clipes? Os clipes eram fenomenais. Maravilhosos, dirigidos pelo Hugo Prata, né? E o Hugo, em particular, que deu essa embalagem para eles, entendeu? Foi meio que o turnover ali daquela dupla... que tinha um pouquinho do sertanejo e tal. Eles, embora o Hugo fala isso e eles também confirmam e tal, mas eu como público agora... Perfeito. Eu já sentia que eles já estavam dando um passinho à frente pro pop. Não tinham tanto o sertanejo como diretriz, assim, como caminho para eles seguirem como carreira como base musical. Como base musical, obrigado. Mas aí o Hugo dando essa cara nova, o repertório deles que vinha ali, aquilo mudou tudo. E o programa do domingo... Então, assim, eles lançaram uma turnê que era única no país, acho que tá no mundo, dificilmente você vê uma turnê daquele tamanho, com aquele nível de... Era 5.1, né? Tinha muita coisa, eram muitos elementos ali, né? Que a turnê era 5.1? 5.1. No estádio no Olímpia, onde foi que eles ficaram bastante tempo, e no Rock in Rio foi assim também, a sensação musical era 5.1. Sério mesmo? É. E hoje em dia todo mundo faz um 5.1? Não. Não? Não. Não é uma coisa que andou assim. Custa caro, né? Custa caro. E esse 1 é o bass, né? É o grave. É o grave. E é um assunto que eu não entendo tanto, mas me aprofundando sobre o assunto, assim, você vê que... E no Rock in Rio, quando eles foram pro Rock in Rio, eles foram com a turnê As 4 Estações. Eles estavam nesse período. Perfeito. E o Kaká, que era o empresário deles... com o Medina, fez uma exigência do tipo, precisa ser 5.1, mas como é que faz 5.1 no Rock in Rio, que é um lugar aberto, né? Então, essa experiência 5.1 ficou só pro camarote. Caraca! Então, o camarote do Rock in Rio, nesse show deles, era 5.1. Caramba, e que atrativo legal, né? Vem aqui pra esse camarote que você vai ver o show 5.1. Isso é um atrativo legal. Mas, Doug, quando a galera ouve assim, ele é o cara que atuou. Claro, ele atuou lá, anos depois Sandy Júnior foi fazer a turnê, chamou ele pra fazer a turnê. Lógico, não sei o quê. Não, mas peraí, eu lembro do Doug trabalhando na Mixer, que é uma produtora que eu também trabalhei, e não na Mixer ali da Berrine, sim na Mixer da Brigadeiro. E eu lembro, mano, você como editor, fazendo tipo, mano... das tripas coração, fazendo Pão de Açúcar, que eu na Mixer fazia a checagem do ponto frio, das letrinhas do ponto frio, eu fazia a checagem. Então, você foi
você, durante muito tempo, ficou no rolê. Ou seja, o que você faz quando você sai da seriado Sandy Júnior pra ir se direcionando pra essa parte de direção? Porque eu lembro de você como editor. Aí eu lembro que você fez um projeto junto com o próprio Júnior. Vocês dirigiram... Era um projeto solo da Sandy, não era? Sim, o manuscrito. O manuscrito. A minha jornada, quando eu saí do programa, eu já estava fazendo vários curtas nos bastidores ali, com o Júnior e com os amigos. Eu filmava muita coisa em casa. Eu já estava meio que navegando nessa coisa. Até contei que o Caio Blá me despertou, e acho que ele nem sabe disso. Um dia que a gente foi viajar para a Riviera de São Lourenço, a gente foi na casa do Caio, a gente fez um curta. Ele tinha um laptop e uma câmera, a gente fez um curta, ele editou na madrugada, no dia seguinte estava pronto. Você tem esse curta? Não tenho, cara. Não tenho. Eu acho que o Thales, que é um amigo nosso que estava com a gente, eu acho que ele tem. Legal. Precisa caçar essas chama coisas. Tudo por Catita o filme. Tudo por Catita. Cara, mas assim, cavalo de pau com o carro na areia. Tem cenas fortes. Moleque em Riviera, né? Exatamente. Cara, mas o que me impressionou ali é que ele editava tudo isso numa madrugada e no dia seguinte estava pronto. E aquilo me encantou, porque eu estava fazendo curtas com corta aqui, corta lá. Corta aqui. Você estava editando na captação. Na captação. Quando acabou o programa, eu tinha conseguido juntar um dinheirinho e tal, não sei o quê, eu me vi um pouco mais independente de pegar e falar, cara, quer saber? Eu vou estudar fora. Eu não tinha condição pela minha família sempre me deu tudo, obviamente, mas um curso fora do país era uma coisa que custava muito dinheiro. Você fez esse curso? Especificamente o que eu queria, não. Eu fiz um outro curso. Então, quando eu saí do programa, eu estava com dinheirinho, eu peguei e falei para meus pais, eu vou para Los Angeles. E eu tinha 18 anos. Eu tinha saído do programa e tal. Falei, vou para Los Angeles. Tá bom, meus pais falaram, claro, faz o que você quiser. Me ajudaram, me organizaram ali e tal. Eu fui para LA. Cheguei em LA, cara, não tinha a grana do curso que eu queria fazer. Que era um curso da USC. USC. Que é do Steven Spielberg, inclusive. E eu, cara, tava na noia desse curso, custava $60 mil o ano. Você tá de sacanagem. E eu cheguei lá em LA, comecei a estudar inglês e tentando fazer um dinheiro, tentando fazer as coisas acontecerem. Quanto tempo você ficou em LA? Fiquei 1 ano. É mesmo? Que ano? Em 2004. E aí, eu saí em 2002 do programa. Eu já fiz uma novela na SBT assim que eu saí do programa. Verdade, que você era o pescador. Não, do pescador foi depois. Eu fiz Marisol, que era do elenco da Casa dos Artistas 1. Com Bárbara Paz, com Alexandre Frota. Caralho, que maravilhoso. Genial, velho, genial. E o pescador foi... Como é que era o nome do pescador? Marujo. O Marujo já tava na Mixer nessa época. Bruto. Ele era bravo, velho, ele era bravo. Mas o Marujo foi mais uma realização como ator, porque eu abandonei muito brusco, né? Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá estudando, batalhei, consegui fazer um outro curso e tal. Quando eu voltei com outra cabeça. Já do tipo, eu não quero mais ser ator, quero trabalhar por trás das câmeras, mas eu tinha um amor por atuação, assim, tem até hoje, eu adoro atuar, acho que é uma coisa deliciosa de se fazer, e eu sofro com isso que eu falo, cara, assim, tipo, eu não consigo mais encontrar espaço para eu me dedicar à atuação, entendeu? E atuar, ao contrário de muitos atores que estão aí e pessoas que estão tentando, não é uma coisa simples, não basta ser espontâneo. Não. Quando um ator toma a decisão de que atrás das câmeras também é um mercado, é porque ele tem uma leitura e ele entende que realmente é um mercado, o mercado de ser ator, ele é complicado, cara. E chega uma fase da vida que se você viu que você não embalou e não foi ali, é melhor você realmente... Eu, sinceramente... Ou você tem que ter uma resiliência muito grande pra ser um cara de 50 anos... E ainda tá fazendo, por exemplo, os testes de VT, buscando realmente o espaço como ator, não sei o quê, sem ter construído uma carreira e um nome. Sim. Difícil. Sinceramente, abrindo meu coração 100% pra você, eu tinha uma paixão muito grande por filmagem, edição e tudo mais, é o que eu faço hoje, mas eu comecei a perceber que não bastava eu ser bom ator pra eu conseguir alguns papéis, alguns espaços. Justíssimo. E aquilo me incomodava do tipo, cara, não que eu achava que eu era o melhor ator do mundo, muito pelo contrário, eu já assisto o programa Sandy Júnior, que reprisa, e às vezes eu morro de vergonha de me ver. Morro de vergonha de me ver. Mas eu entendia que não bastava ser bom, tinha que ter outros atributos para poder você... sortes e situações. Que vai longe essas possibilidades. E aí eu falava, cara, então é o seguinte, eu vou me dedicar a uma coisa que, assim, se eu me dedicar 100%, se eu estudar e se eu me aprimorar e tentar ser o melhor naquilo, eu tenho mais chance de conquistar o meu espaço. E aquilo me dava uma satisfação artística, pessoal, me fazia me sentir bem e tal, que era o lance de filmagem. Tanto que quando eu trabalhava como ator, eu ficava filmando nos bastidores. Então, cara, vou focar... Você gostava, porque o clima de estúdio...
Putz, uma vez que você se encanta por esse clima de estúdio, cara... Cara, eu cresci nisso, cara. A gente começa a perceber com a experiência de que a gente é muito feliz dentro dos sets de filmagem, assim. E eu voltei de Los Angeles e fui ser estagiário na Academia de Filmes, cara. Olha, lá em Moema? Em Moema, na Rouxinol. E tava lá o Hugo Prata. Pode crer. Tava lá muita gente que eu admirava muito. E o Hugo Prata tinha feito várias coisas. E eu era um estagiário, assim, eu tinha dado 15 passos pra trás da vida que eu levava ali na Globo e nos programas Sandy Júnior. Pô, era famoso, cara. Mas você chegou a dar uma sofridinha com isso, assim? Cara, sofrer acho que é uma palavra muito forte. Uhum. Eu senti a diferença. Uhum. Mas você não é um cara de, tipo, que busca fama, né? Não, você não é um cara, assim, que sofreu nesse sentido do tipo, poxa, não estão mais me reconhecendo. Eu cheguei aqui no aeroporto 1 ano depois e ninguém mais me... Não. Né? Na verdade, assim, nunca foi... Aliás, era uma das coisas que me incomodava. Eu nunca soube lidar muito bem com assédio, assim. Eu sempre tentava... Mas era sempre um pouco over, sabe? Tipo, oi, tudo bom? Querendo ser mais agradável do que realmente sou. Sabe, assim? Tá tão de saco cheio que isso acaba sendo mais legal. Não sei se era saco cheio, mas é uma coisa desconfortável pra mim, assim, né? E eu era muito novo, cara. Eu sempre fui muito moleque. Muito sem noção. Você tá com... Quantos anos você tinha? 15? Não, 16? 17? Vai, a partir dos 15 aos 18. Cara, pelo amor de Deus. A gente não tem... E quando eu voltei de Los Angeles, que eu comecei a estagiar, e lá em Los Angeles eu já tinha sentido na pele, né? Trabalhei de faxineiro, né? Trabalhei fazendo sanduíche. Inclusive dei aula de teatro nos Estados Unidos. Assim, Em inglês? Em inglês. Oh. Eu aprendi inglês com as crianças, dava aula pras crianças, né? E eu fui pra lá, pra mim, yes era papel higiênico quando eu cheguei lá. Sério? Sim, falava nada de inglês. E eu aprendi lá, na raça. Foi lá a tua base de inglês, lá. então? Aprendi vivendo. Precisando, sabe? Anos depois fez toda a diferença, né? Você trabalha muito lá na gringa, você faz muita coisa ali na gringa. Sim. Né? Facilitou. Sim. E aí, só pra encurtar a história dessa trajetória, aí eu cheguei, voltei, fiquei estagiando na Academia de Filmes, fui trabalhando com várias pessoas, fiz clipe do Ruge, e aí começaram a me colocar como estagiário do Gobi, que é um produtor que trabalha comigo hoje. E ele era o quê na época? Ele era diretor de produção, sempre foi. Ele é até hoje diretor de produção, é o que ele gosta, é a parada dele. E aí, o Gobi fazia clipe do Titãs, clipe do Jota Quest, clipe do Ruge. Na época o Ruge tava no auge. Não, Ruge, maravilhosas. Maravilhosas. E me colocaram de estagiário no clipe do Ruge, um que foi nas Arábias, Habib, não sei o que lá. E o Gobi botava a gente pra ralar, tá ligado? E eu aprendi assim, vivi esse mundo da música. Ralação. Alguém pegou e me colocou assim, sabe? Tipo, vai. E aí o Gordo, que é um diretor que eu tenho uma admiração gigante, que é o Ricardo Carvalho, ele pegou e falou, um dia chegou pra mim e falou, Guri, você faz o quê aqui? E o que eu fazia produção já faz tudo. O estagiário de produção, então, velho, é de limpar o lixo até arrumar o ator. E aí quando a pessoa chega e te pergunta o que você faz, você nem sabe o que você faz. Eu falava pra ele assim, eu sou estagiário do Gobi, mas eu quero ser seu assistente, eu quero ser assistente de direção, eu quero dirigir e tal. E o Gordo pegou e falou, então... você lançou essa. Falei pra Abusado. ele. Eu sempre soube o que eu queria. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria. Canal 4 em Baré. E aí... Cara, eu sempre fui muito... Assim, eu sei o que eu quero, eu sempre busquei, sempre com trabalho. Eu sempre fui hard worker, assim. Total. Sacou? Não, eu te vejo muito assim, Doug. Eu te vejo, você é o cara da mão da massa e da realização. Eu não tenho glamour, cara. Meu glamour é quando você assiste o trabalho que eu fiz e fala, caralho, ficou legal. Seu glamour é o trabalho, é a mão na massa, porque não dá pra você encarar um projeto desse com essa postura de glamour, do glamour não mão na massa. Sim. O glamour é a mão na massa. Sim. O glamour não é a estreia. O play... Nem todo mundo pensa como você tá falando. Eu sei. Mas o play da Globoplay... É o fim de uma cadeia que é a cadeia que realmente importa. O destino é a jornada. Ou seja, o que você vai passar fazendo é o que vale. Não a realização final, é o que você vai passar. E aí você tem que mudar o seu mindset, pra mim, no meu caso, de entender que a mão na massa é o que é a nossa alegria, cara. Você tem que acordar cedo, você se fode pra caralho, medo de perder o negócio, medo do arquivo, e esporte, não sei o que. É complicadíssimo. Porém, cara, a gente tem que detectar que esse é nosso combustível. Assim, eu concordo com você, exatamente como eu faço, mas infelizmente não funciona 100% assim, né? Você chegar, tem gente que contrata um diretor, no caso eu, pra fazer um projeto, e eu chego lá, tô suado, eu transpiro bastante, e eu joelho no chão e já suja a calça,
Porque eu estou atrás do melhor plano, do melhor take, para contar a história da melhor forma. E às vezes eu sinto a necessidade de eu fazer. Eu tenho operadores de câmera, eu tenho parceiros que trabalham comigo, mas tem momentos assim que eu quero eu operar. Primeiro que eu gosto. Eu gosto do equipamento, eu gosto de pegar na câmera, eu gosto de escolher o plano. Mas às vezes eu já sofri com isso de pessoas no set, assim, do tipo, entendi. Tá, diretores, entendi, sabe, assim, de não... Infelizmente, cara, já aconteceu. Estar por inteiro é muito importante. Você está, eu sou, eu estou, entendeu? Mas aí, cara, claro que a gente vai ter essas nuances, claro que a gente vai passar por pessoas... Vou até te dar um exemplo. Outro dia eu dei uma entrevista para um podcast e eu vi que aquele podcaster não era um podcaster, assim, porque a pessoa não estava nem conectada comigo e tal. E ok, você entende que realmente tem pessoas que vão agir assim, mas a nossa essência... Você sabe que o teu talento tá na tua essência. Sim. Quem seria o Douglas se você assumisse essa postura que não é tua postura? Sim. Eu não faço por fazer, eu sinto a parada. E você entendeu que esse é teu ativo. Sim. Certo? Sim, sim. É o meu diferencial, é o que eu tenho pra oferecer. Se exatamente. Você tá aí hoje, é porque é isso aí, e cara. Se você contrata alguém pra fazer um trabalho pra você, cara, eu pelo menos, assim, se eu contratasse um diretor pra fazer um projeto meu, o mínimo que eu espero é que o cara esteja de corpo e alma. Lógico. Sacou? Que não esteja de chinelinho ar-condicionado e atenção, vamos lá. Isso. Assim, funciona em alguns casos e tudo mais, mas tem projeto que é tão intimista, é tão pessoal. Cara, eu fiz um negócio com a Sandy, um projeto que chama Nós Vós Eles. Lindo. Que é dentro da casa dela, eu acho maravilhoso também. Eu tenho muito orgulho e tenho comentado sobre ele em todos os papos que eu tenho tido ultimamente, porque esses projetos que eu tenho feito antes do Doc Sandy Júnior, da Doc Série Sandy Júnior na História, se você reparar, todos têm uma veia documental. Todos. Sim, você não bota só a pessoa ali pra tocar, você tem o pré, a chegada, o comprimento. Você tenta trazer uma humanidade. E sou eu fazendo. Eu estou eu com a câmera ali. Sabe? Eu olhando pro artista. Isso, e o artista tá lidando com você comigo. Também. Então eu consigo ver o olhar dele, eu consigo saber o que ele tá sentindo, eu consigo sentir o que ele tá sentindo pra eu passar pra pessoa que tá assistindo. Ó, caramba. Guardiola. Temos aqui o Guardiola Não, mas aí, trazendo pro esporte, não é muito isso? O técnico, quem está e quem não está. Você sabe o técnico que está e você sabe o técnico que não está. Sim, E você vê onde o time vai parar do técnico que está. Que tá jogando junto e o cara que tá ali de terninho e gravata e só fazendo a linha. Chegando só pra dar a preleção. E o cara que tava ali antes da preleção. Sim. Ou chegando só pra dar o rec, o 3, 2, 1 gravando. Ou chegando no... Porque, pô, eu vi muito esses circos armados dos anos 80, 90, o diretor como uma celebridade. Acho que é um pouco aí que você tá falando. Sim. Você quebra essa cadeia do diretor celebridade. Existe um cacuete desse diretor celebridade antigo, que é o grosso, que é o cara escroto. Por isso que eu falei dos climões isso. Não, porque existem. tinha um climão. Existe. Não é em todo lugar, a gente já trabalhou com diretores, também agora nos últimos tempos, que a gente até brinca internamente entre nós, obviamente a gente sabe lidar, a gente contorna a situação, mas assim, de diretores de chegar e tem aquele cacuete de falar uma coisa mais grosseira, de dar um tapa num ajudante, num cara que tá no set. Essa hierarquia do set, ela existe, ela tem que ser religiosa, porque o set é um campo de batalha. Sim, é um grupo trabalhando e precisa ter liderança. Porque a gente trabalha com tempo. Time is money funciona muito dentro de um set de filmagem, porque literalmente é isso, a gente trabalha sobre horas. Claro. Horas de quem está trabalhando. Passou 8 horas, tem extra e tudo mais. Exatamente. Então, assim, essa hierarquia do set, ela tem que ser respeitada. Só que hoje em dia, e isso a gente leva muito em consideração e tem que ser assim, esse respeito a gente consegue aqui, ó. No olho, na proximidade. Você tem um ajudante, tá vendo, eu penso assim, tá vendo que o diretor tá todo transpirando, suado, cagado ali, filmando no chão, sujando a nuca de areia. E assim, ele não tem como não se jogar comigo. Perfeito. Sacou? Ele não tem como. Perfeito. E no final a gente se olha todo sujo um pro outro e a gente se orgulha juntos. Porque é o que eu te falo da jornada, cara. Porque é isso. Porque depois o público vai ver e ele vai ver a imagem limpa. Mas vocês sujos construíram ali, entendeu? Uma relação. O nosso trabalho é esse. E o eletricista do set olha pra mim e fala, cara, a gente fez junto. É isso aí, cara. A gente fez junto. Eu não fiquei, vai, arruma a luz aí. Climão. Sacou?
Torta sacou? de climão. Como todo projeto, tem momentos que você tem que ser mais duro. Sim, né? A construção de equipe. Douglas, você é um líder de equipe, você não é só um diretor. Sim, sim. E, aliás, dirigir é liderar a equipe. Claro, liderar egos, liderar Com emoções, certeza. entender se o teu estagiário tá triste naquele dia. Com Você certeza. que, pô... Mas aí que eu tô... Mas repito, e aí se o cara que tá lá, o estagiário, tá vendo que você tá lá, ajoelhado no chão, fazendo a coisa acontecer... E ele não vai? Ele vai. É lógico. Não tem como. Você constrói a tua equipe como? Eu, na verdade, assim, claro, pela qualidade de cada um, obviamente, mas eu sempre busquei manter a mesma equipe. Eu fui construindo a equipe ao longo da minha carreira como diretor e tal. Mas se você... Meu diretor de produção era o cara que eu era estagiário. Sim, é o que Gobi, fez o Lola com a gente. que fez o Lola em 2013, tá comigo até hoje. Áudio. Pablito. Um abraço para Pablito. Pablito, que é louco. Desde sempre. Desde isso aí, sempre. E o Fran, que é meu irmão também. Bianca, que só, né, acabou indo pra fora, Mas né? agora eu tô com o Arnaldo, que é um cara que o Gobi trouxe pra trabalhar comigo. O Arnaldo fez clipe do Legião Urbana. Legal. Das antigas. E quando o Arnaldo chegou pra trabalhar comigo, que foi a primeira vez, eu também tive uma conversa um pouco mais profissional, entre várias aspas, porque profissional é com todo mundo, mas assim, como eu não conhecia ele, era tipo, vamos sentar, fazer uma reunião de briefing e tudo mais. Hoje em dia, eu e o Arnaldo, quando a gente pintou um projeto, eu já faço um selectzinho de referência do que eu gosto em termos de fotografia, que é o caso dele. Dá pra ele um monstrinho já ali. Mando pra ele, cara, ele já me responde, ele já me devolve com 1000 coisas. Então, assim, a troca é muito franca e a conexão é muito legal. E você tá num set com pessoas que só pelo olhar, porque às vezes a gente não pode falar. Voltando porque eu te comentei do Nós Vozeles. A gente tava eu, Arnaldo e o Fran dentro do set. Ou seja, 3 irmãos praticamente. A gente no canto assim, a gente tinha que passar desapercebido ali, né? Sim. E despercebido, senão a Sandy já me corrigiu anteriormente. Ah, maravilhosa. Formada em letras. Eu falei desapercebido, ela falou despercebido. Cara, Doug. não sabia, achei que era desapercebido. Despercebido, ok? E você... E E a gente conseguia, através do olhar, e como eu não tava monitorando... Como eu não sou um cara que fico no switcher ali olhando para o monitorzinho e falando, atenção, filma nela, eu já brifo eles antes e eu já sei que plano que ele tá buscando. Falo, vamos supor, a Sandy é a Maria Gadu gravando. Falo, Arnaldo, você é a Maria Gadu. Eu já sei que ele vai ficar fechadinho nela, mas ele vai sentir que tá muito tempo fechado, ele já vai alternar um pouquinho no aberto, ele já vai me dar opções. Ele é você. E assim é o Fran. Perfeito. Então a minha equipe, não é que ele sou eu, ele é a Goga, né? Assim, o que a gente gosta Isso, quando eu falo ele é você, no sentido Sim. de, né, é uma mesma filosofia aplicada a diferentes... Eles já têm o DNA do Claro. tipo de trabalho que a gente gosta. Quando a gente termina de montar e antes de mandar para o artista, a gente assiste e se orgulha. Eu, antes de enviar qualquer coisa para qualquer artista, seja quem for, da Sandy até o cara que você nunca viu na vida... que eu já fiz todo tipo de artista. Começando e tal. E você... Artistas que estão começando. Que estão começando, exatamente. E você pegar e eu assisto antes, enquanto eu não estiver feliz com o que eu tô vendo, mesmo sabendo que tem gordurinhas, porque normalmente eu sempre mando um pouquinho mais gordinho, porque a pessoa vai tirar uma coisa ou outra. Porque assim, ninguém melhor do que o próprio artista dizer assim, valoriza menos isso, valoriza mais aquilo, sabe? Então, te dar esta liberdade pra ele é muito legal. É melhor você entregar uma pizza inteira e ele saber se quer comer 2 ou 3 pedaços. Ótimo. Do que você entregar 2 pedaços e o cara ficar com fome. Mas olha aí a visão do diretor, entendeu? É melhor mandar mais gordinho do que mandar mais só o que eu quero. Não, manda o que eu também talvez não queira tanto, mas deixa ali ficar na escolha dele, né? Porque você capta. Poxa, vai depois miguelar? Vai miguelar a captação? Pera. Vai. Voltando pro documentário aqui um pouquinho. Certo. Fator Noeli e Chororó dentro do documentário. Quão importantes são esses dois na carreira de Sandy Júnior e no documentário? O que você pôde observar, assim? Sim, né? Bom, na carreira é indiscutível, né? Inclusive, tá bem claro no documentário, as pessoas conseguem perceber. Inclusive, tenho tido feedbacks de pessoas falar... O meu sogro, por exemplo, chegou pra mim e falou... essa Noeli aí é foda, hein, cara? Pô, que mulher foi lá, estudou fotografia, não sei o que lá. E ele sempre falava só do Chororó. Perfeito. Porque o Chororó é unânime, né, cara? Sim. É porque ele está nos holofotes, né? E a Noeli, pra quem tá só ligado no... Mas é um cara, pela madrugada, assim, E qual o tamanho da Sandy e do Júnior dentro disso? Ou seja, quando você propõe tudo isso,
Você já conhece eles, a gente conhece eles e tal, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é jogar videogame com o Juba e trocar ideia, não sei o quê. Outra coisa é ter ele ali no palco e tal, como profissional. Aí são 2 profissionais realmente trabalhando ali e tal. Quanto você se impressionou, quanto é possível, tantos anos depois, você se impressionar com o Sandy Júnior, assim? Tanto a Sandy e o Júnior, que a gente tem muita amizade, claro que eu acabei tendo uma proximidade muito maior com o Júnior num tempo que a gente convivia em São Paulo e tal. Mas eu tenho muita amizade com a Sandy também. E é muito legal porque quando a gente está falando de trabalho, e eu tento o tempo inteiro separar muito bem isso, quando eu mandava para ela às vezes o episódio de madrugada para ela ver. Mas você é o nome escolhido por eles, e aí eu falo por mim. Você é o nome escolhido por eles por causa disso. Porque você, além de ter uma intimidade com eles, que é algo que eles prezam muito, de realmente continuar sempre montando essa equipe com pessoas que eles confiam e conhecem e acreditam, eles sabem que você sabe dividir o pessoal do profissional, cara. Eu acredito que sim. Não, e você sabe mesmo. Eu acredito que sim, porque eu faço isso, eu tento deixar muito claro isso o tempo inteiro. E quando eu estou trabalhando com eles, dentro da casa dela, em alguns projetos, e até nesse do documentário, eu chego, eu monto e tudo fica pronto. Independente se vai ser a Sandy ou se vai ser a Ivete, quem for, assim, é o meu trabalho. Perfeito. A Sandy eu tenho intimidade, com a Ivete eu não tenho. Mas é a mesma forma que eu conduzo ali. E quando acaba, é do tipo, tchau, 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 tchau. Ela faz subir, ela me deixa lá, eu desmonto tudo. A gente não faz sala. E aí, quando a gente tava falando um pouco disso a gente falou um pouco do estrelismo do diretor e tal. Você, nesse momento, não se coloca ali como amigo da Sandy, não sei o que. Não, pô. Não. Trampo, entendeu? A única vantagem Jogo é jogo. Treino é treino, né? Treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. E a única vantagem de eu ser amigo deles nesse processo do documentário, e isso foi relevante mesmo, foi quando a gente foi captar os depoimentos dos 2. Maravilhoso. Porque... Se não fosse você, não teria atingido tal lugar de depoimento. Se não fosse uma pessoa com o nível de intimidade que eu tenho com eles, as coisas não teriam sido talvez dessa forma. Com certeza. Porque, inclusive, até a Sandy, quando veio dar o depoimento pela primeira vez, ela falou pra mim assim, Douglas, vamos bater uma ideia de brother. Eu vou contar pra você, a gente vai conversar, e aí depois você vê o que você quer usar, como é que você quer contar. Mas isso é algo que a gente tem que trazer pra gente, entendeu? No sentido Sim. de entender que nós não somos só o profissional da parte técnica. Sim. Existe um lado humano nisso tudo. E é uma construção da tua carreira, cara. Claro que você tava aí dirigindo o documentário hoje em dia por causa da história toda, mano. Sim. Tudo bem que tudo se clicou de uma maneira muito mágica e bonita. Existe uma magia nessa história. Claro, se você não fosse diretor, eles não te chamariam para ser o diretor. Mas o manuscrito não era diretor. E no manuscrito eles me deram essa moral de dirigir ao lado do Juba, do Júnior, esse projeto que é o manuscrito. E eu nunca tinha feito nada como diretor nessa época. Você era editor. Eu era só editor. Eu tinha feito assistente de direção. Claro, já tinha uma bagagem. Sim. Obviamente, eles sabiam disso. Mas como diretor, para assumir o projeto, eles te deram essa primeira... Primeiro DVD, primeiro show de carreira solo da Sandy. Perfeito. Sacou? Então, mas é bonito saber valorizar isso, mano. E eu tenho essa entrega. E pra mim o documentário teve essa importância. Eu acho que você falou agora da responsabilidade. Eu acho que a minha responsabilidade era saber a oportunidade que eu tinha de retribuir tanta coisa boa que esses 2 já fizeram por mim e pra minha carreira. E eu queria, e eu te falei isso agora há pouco aqui quando eu cheguei, em off, e eu vou falar aqui porque eu faço questão de falar, eu fazia muita questão que as pessoas, que o público, o grande público, soubessem exatamente quem esses 2 são. E eu acho que para uma entrevista, para uma televisão, para um jornal, para qualquer outra pessoa... Não consegue mostrar. Não ia mostrar como um amigo. Sim. Tudo bem que está na Globo o projeto, mas foi um amigo deles que fez. E eu queria mostrar como eu os vejo, sacou? E quando você me perguntou assim, do tipo, qual é o tamanho de Sandy Júnior, a importância de Sandy Júnior, essas coisas todas, que eu falei que pode soar um pouco puxa-saco. Porque, sim, soa puxa-saco porque é inevitável você perguntar para qualquer pessoa que é amigo deles, falar, pô, quem é a Sandy, quem é o Júnior? Principalmente trabalhando. Cara, é um poço de profissionalismo, é uma troca tão franca. A Sandy me mandava mensagem 3 da manhã, cara, assim, emocionado. Quando eu assisti o episódio 4, caraca, ela e o Lucas me mandou um áudio. Um áudio. Que, cara, assim... Chorando? Não foi chorando, mas foi do tipo, mano, o que você tá fazendo com a gente? Sabe assim, que coisa é essa? Que loucura! E você?
Cara, e assim, eu tava na cama, eu lembro esse áudio especificamente, quando chegou, eu tava na cama e a Roberta tava do meu lado, e eu ouvi o áudio na orelha, porque eu tava vendo TV lá, sei lá, pra poder, né, saber o que vinha, né, o áudio, no primeiro áudio a gente sempre ouve, claro. Né, mesmo com a sua própria mulher. Claro. E aí eu dei o replay pra Roberta, né? Falei, putz, ouvi isso, assim. Cara, pra mim aquilo ali, assim, é o maior payback de tudo, assim. Realização, né? É quase uma injeção de ânimo. Porque às vezes a realização não tá em quantos views vão dar o seu documentário, mas sim no que você construiu enquanto você fez esse documentário. Não importa quanto você tá ganhando, não importa quantos views vai ter, a repercussão que isso vai ter. Se você contar a história de alguém e esse alguém assistir e falar que se impressionou... Claro. Eu não sabia que isso existia. Mas é que tem algo muito maior atrás disso tudo. Você não é só um cara que foi chamado pra fazer o documentário deles. Você é o cara que fez a série. É muito louco, assim. É muito único. Porque o Justin Timberlake não fez o documentário dele com o cara que fez o Clube do Mickey com ele. Entende o que eu quero dizer? Mas o Coldplay fez. Assista o documentário do Coldplay, que tá na Amazon Prime. O documentário do Coldplay foi feito por um cara com a mesma situação que eu. Você tá brincando, cara. E ele fez um documentário dele sobre o documentário. Que tá no YouTube. Esse cara, tá no YouTube. Esqueci o nome tá dele. No YouTube. O dele. Ah, o dele. O diretor do documentário do Coldplay... Fez um documentário dele fazendo documentário, é isso? Não, ele filma Coldplay desde sempre. Eles são brothers. Ah. Então ele filma. Viaja, eles vão viajar, eles vão... Isso. Ele filma. Ah, vamos viajar, vamos não sei o que. Não é filma trabalho, eles filmam por viver. Mas quem filma por viver... não filma por viver. Não, claro. Tanto que ele é o diretor do documentário. Não, óbvio. Toda pessoa que registrou artistas e alguém começando era um visionário, cara. Sim. Mas sabe? Talvez não de mente... Não pensando que um dia eu faria o documentário dessas pessoas. Sim. Mas, pô, por algo será, cara. Sim. Essas pessoas são mágicos do mundo, sabe? Sim, porque são sim. pessoas que registraram momentos antes das pessoas serem um momento, entendeu? Sim. E eu, quando eu vi esse documentário, eu assisti milhões de documentários, como eu te falei, mas quando eu vi esse do Coldplay e depois eu fui ver o mini documentário, que é um micro documentário que ele faz sobre ele, ele faz um documentário sobre a relação dele com a banda. É um speech que ele dá, igual eu tô fazendo aqui, mais ou menos de forma... Se eu procurar isso na internet, vai estar como? Vai achar. Cara, se você... Coldplay Documentary... Não, se você colocar Coldplay Documentary no YouTube, você vai ver o trailer do documentário. Aí nesse trailer você vai conseguir achar o nome do diretor. Boa. E aí você escreve o nome que você vai achar. É muito legal. Boa. Tá ligado aí. E o Coldplay fez um show no Allianz Parque. Fez um show no Allianz Parque. Fez uma turnê. Agora, há pouco tempo. Ele fez há pouco tempo, 2 anos atrás, sei lá. E o documentário é sobre essa turnê. Com inserts da vida deles do começo da carreira. Sacou? E esse cara que tá filmando o tempo inteiro. E o Coldplay chamou esse cara pra filmar o show do Allianz Parque. Nossa. E esse cara, se não me falha a memória, ele não filma assim shows. Tá. O Coldplay preparou ele pra isso. Então ele fez o documentário e filmou o show do Allianz Parque. E é legal? É bem legal. Bem legal. É bem legal. Foi uma das referências minhas. E no Allianz Parque ainda, Allianz né? Parque, no mesmo lugar. Cara, no Allianz Parque. E quando a Universal Music me chamou pra fazer o show, né? Filmar o show e etc. O Raoni estava fazendo show, tinha o crivo de todo mundo, mas foi com a Universal Music que a gente fechou para filmar isso. Raoni Carneiro, isso, e o Celso Bernini. Celso Bernini. A gente fala com intimidade Celcinho. porque são todos muito brothers. Mas quando eu estava falando com o Miguel Carriello, que é o diretor da Universal Music, sobre a captação do show, eu mandei a música Fix You, do Coldplay. Depois assistam. Fix You. Boa, Fix You. É muito bem filmado. É muito bem filmado. E eu, quando vi aquilo, já fiz vários DVDs, mas eu, quando vi aquela referência, aquele show, eu falei, é esse show que eu quero passar. Perfeito. É essa sensação que eu quero mostrar para as pessoas. Olha como as pesquisas são importantes. Porque você se inspira. E olha como você começou pesquisando shows. Sim. E você caiu em um show do Coldplay no Allianz Parque, ou seja... o mergulho na pesquisa, isso eu falo no meu curso do podcast que vai sair em breve, Academia Podcast, falo muito sobre a pesquisa, sobre ser rato de pesquisa, porque, cara, tem ouro aí, né? Sim. Cara, referência é tudo. Referência é tudo, e a inspiração, cara, né? Às vezes a gente tem a referência como...
Ah, mas você vai copiar? Não, é uma inspiração, é uma... É uma inspiração. Cara, tem uma frase muito boa, assim, você não copia ninguém, faça o que é bom. Se você viu alguma coisa que alguém fez, por exemplo, um show do Coldplay, o cara botou uma câmera dentro do público, e aquilo é muito bom, por que você não vai colocar? Lógico, óbvio. Isso não é copiar, cara. Claro. Copiar é você fazer todo o mapa de câmera do cara. Exatamente. Então, por isso que você pega algumas referências e, cara, referências... Você vive de referência. Nós somos um mosaico de referências. Exato, exato. A sua inspiração... Se eu te falar agora assim, faça um show de forró. Rapidamente, você já consegue imaginar 3, 4 coisas. Perfeito. Isso são as referências que você um dia viveu. Que você se construiu. Claro. Acabou. É lógico. Entendeu? Perfeito. E eu fiz... E aí, nessas pesquisas todas, acabei nesse ciclo e eu vi... Quando eu vi esse cara que tinha feito o show e tinha feito o documentário, eu me vi muito ali. Legal. Foi uma inspiração forte. E foi no meio do caminho. Eu já estava fazendo. Olha. Sabe? Eu já estava fazendo. Porque eu comecei em fevereiro do ano passado. Tá aqui a pergunta, ó. Do início ao fim, quanto tempo? Fevereiro do ano passado. Entreguei em julho. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Só que 7 episódios, um show, é pouco tempo pra tudo, hein? E é injusto falar que foi 1 ano e meio, porque na verdade só demorou 1 ano e meio porque tinha uma tour no caminho. Senão tinha sido mais rápido. Mais rápido. Entendi, tá. Tinha essa tour que era... A gente fez... tudo, né, e quando você perguntou, respondendo a tua pergunta ali de trás da importância de Noeli e Chororó, a Noeli, cara, pro documentário em particular, assim, sem ela perceber, ela nos ajudou muito. Olha. Muito. Em que sentido? Eu estava iniciando um processo de pesquisa quando eu decidi fazer o documentário. Eu contratei um roteirista e um pesquisador, uma pesquisadora. E eles estavam iniciando, levantando a vida dos dois. Vê tudo, vai assistir tudo. Tudo, não é só ver, captura tudo, me mostra tudo. Uau. Vamos desenhar visualmente isso. Eles colocaram numa parede como essa lá da Goga e colocaram em post-its a vida inteira, post-it e fotos, a vida inteira dos dois, desde o dia que o Chororó conheceu a Noeli. Uou! Se você tem uma timeline na edição, você tem uma timeline física, geralmente, que são esses post-its colados. Sim, né, e a gente gosta muito do visual, de olhar. Eu também. Olhar. A materialização, o processo analógico dentro do digital. Sim, eu desmontei ontem essa parede. Ontem. Ela estava até ontem. Você filmou isso ou não? Tenho foto. Aê. Eu tenho foto. E nunca ninguém viu. Mas eu vou te mostrar. E a gente chegava, quando eu estava viajando na turnê com eles, eu viajava de quinta a domingo. Quando eu voltava domingo para casa, obviamente eu descansava. Segunda-feira eu ia trabalhar na produtora. Quando eu chegava na produtora, a gente parava, o meu roteirista e a pesquisadora tinha algumas coisas, uns updates para passar, sobre de coisas novas que surgiram. E a gente olhando para essa parede com a vida deles, a gente começava a construir o nosso roteirinho. Então vamos começar por aqui. Mas é muito legal isso, cara. Cara, foi um trabalho muito gostoso. É muito legal, Foi um trabalho cara. muito gostoso. Uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, e eu posso contar isso tranquilamente, o primeiro corte do primeiro episódio começava com o encontro de Noeli e Chororó pela primeira vez. Mas esse encontro tem registrado? Não, mas existe uma história, né? Existe uma história do Zé do Rancho, que convidou o Chororó. O Zé do Rancho foi responsável por esse relacionamento, né? Ele convidou e tal. Só que como a gente tinha, como o primeiro episódio era um episódio que ia pra TV aberta, a gente tinha uma restrição de tempo muito maior do que os outros. Claro, porque ele foi exibido na Globo, como a Globo faz, ela exibe o primeiro episódio das séries do Globoplay, né? Isso. E a gente... Pra atrair. Vem com o bonezinho Sandy Veio Júnior. Com o bonezinho. Não sei se tá tudo preto aí, mas dá pra ver os 2 triângulos. Bonezinho Sandy Júnior. E aí a gente queria contar, a minha ideia era vir desde do encontro dos pais, porque a história de Sandy Júnior começa no encontro desses dois. Lógico, senão não existia nada. Né? Muita gente acha que Sandy Júnior tá no meio da música por causa do Chororó. O Zé do Rancho, o pai da Noeli, era um dos ídolos do Chororó. Por isso que é legal aprofundar na história, porque você tem a história da música brasileira aí, você tem uma evolução de ritmos, cara. Você sai de um sertanejo raiz. Muito. Você passa pra um sertanejo pop, que é Chitãozinho e Chororó. Muito. E você culmina no pop de Sandy Júnior. Sertanejo pop
Porque pelo tamanho que virou, né? Porque eles são raiz. Sertanejo pop realmente nesse sentido, assim, no pop de popular. Sim. No pop de popular. Sim. Já Sandy Júnior no pop de todos os atributos que tem o pop. Claro, Chitãozinho e Chororó não é pop, né? Sim. Nunca foi pop, Sim. realmente. Sim. Até raiz hoje. Total. Não, Godfather. Godfather da música... né? Godfather do sertanejo brasileiro, fato, assim. Sim. Não, são gigantes. Fato. E a Noeli, por exemplo, nesse negócio de pesquisa, voltando no que eu estava te falando, ela nos deu uma pasta com mais de 250 DVDs, 100% catalogado. DVD 1, tem programa tal, Chororó não sei o quê. Tá brincando. DVD 2, o programa da Hebe, Chororó foi com a Mariazinha cantar. Quem organizava isso? A Noeli? Na verdade, eu não tenho certeza quem exatamente fez isso. Tá. Mas sobre a batuta de Noeli, né? Tipo, alguém faça porque é importante. Pra mim, eu parto do princípio que ela demandou, ou ela fez, ou ela pediu pra alguém fazer, mas ela demandou essa organização pra ela ter. Então, eu não sei efetivamente se foi ela que fez. Eu acho que talvez você tenha pedido... Cara, assim, impresso. Catálogo na pasta. Você acha que se dessem os DVDs têm label, assim, impresso. Você acha que se dessem pra Noeli uma carreira de um artista, ela faria esse artista, tipo... Cara, não sei. Eu acho que da forma que foi, só uma mãe pode fazer, cara. Ela é a profissão dela é uma mãe de artista, assim. Animal. Sabe? Porque Animal. ela é impressionante, cara. Então, é porque eu falo, eu me corrijo o tempo inteiro porque é muito suspeito eu falar sobre eles da forma que eu falo. Ela é muito impressionante, cara. Ela é uma mulher e eles têm uma coisa muito exclusiva deles de se preservarem. Sim. Da vida pessoal. Sim. E tudo mais. E por isso que talvez um amigo fez o doc e por isso que a mãe que era a fotógrafa oficial. Perfeito. Eles se preparam muito para eles se auto-resolverem e não precisar tanto de atributos externos, de profissionais para coisas do tipo do dia a dia, tipo um show que tem que ir em todos, fotografar todos e tudo mais. Para que levar outra pessoa, sendo que ela como mãe, e na época ela era empresária, diretor do show, não sei o que lá, e quando o show começa, a única função dela era só coordenar as coisas, pô, saca uma câmera ali e, né, clac. E na turnê, o Chororó ele tem uma participação na parte musical, não tem? Sim. Afinação, sim. Voz, microfone, ele tem uma participação em tudo. Tudo. Ele palpita em tudo. Tudo. Claro que a parte musical é uma coisa que ele tem um domínio, né, gigantesco, ele opinava mais. E qual o impacto de ver ali o Chororó opinando? Aumenta o microfone dela porque está baixo. Tipo, vou aumentar, né, velho? Eu sinceramente, assim, eu acho que também você deve sentir o mesmo, de certa forma. Chega uma hora que você perde um pouco a noção. Eu não tenho mais essa noção de tanto que eu já convivi com eles e tanta relação que eu tenho com eles. Pra mim é meio automático. Essa é a função dele. Ele tá ali. O Chororó, como pai e como profissional, ele quando tá nesse ambiente... Mas quem vê de fora, quem tá ouvindo a gente, exato. Tá falando assim, você tá brincando que ele fala do microfone dela. Sim. E o Chororó é o cara que põe o joelho na terra. É aquele que eu tava falando no começo. Ele... Roots. O Chororó, quando você vai na casa dele jantar, um aniversário do Júnior, uma vez... Ele vai jogar bola, ele vai até a porta do seu carro te dar tchau. Ele te leva até seu carro. Sim. E assim, sim. Parece básico. Não, mas é... Mas, cara, assim, Chororó, é o Chororó. Quando o Júnior veio aqui, fez uma live comigo. Sim, acompanhei. Uhum. E aí depois você falou assim, pô, nunca tinha ouvido o Júnior falar assim. Do meu trampo. De você. Sim. Como foi ali, assim? Como você ouviu isso? É engraçado, assim? Porque o Júnior, ele... Por a gente ser muito amigo, eu vou tentar entender também, porque é uma coisa que... A gente, quando eu mando um trabalho pra ele, a gente tem uma coisa meio automática. É tipo, pô, Doug, cara, tira isso aqui, põe aquilo ali e tudo mais. Trampo. Isso, mais objetivo. Claro. E a gente, claro, entre nós, a gente não rasga a seda, né? A gente não para pra falar, você é incrível, né? Uhum. A Sandy tem mais esse cuidado. Tá. A gente chega um momento, assim, do processo, e isso ela teve muito legal, que eu te falei que foi muito importante, porque é como quase uma injeção de ânimo. Um projeto cansativo como esse e exaustivo como esse não é carência, mas um elogio e um reconhecimento de quando você acerta é muito importante. Quando vinha deles uma mensagem dessa,
me dava uma sensação. Primeiro do tipo, estamos no caminho certo, segue o baile. Perfeito. Pra você passar pra tua equipe também, né? Exato, como esse intermediário. Nesse momento que eu tô te falando, já não existia equipe. Já tava Covid rolando, a equipe era eu e o Fran, cada um no seu quadrado, e um salve-se quem puder, assim. Eu chegava na produtora 8 da manhã, antes de eu pegar o Covid, eu chegava na produtora 8 da manhã, 9 da manhã, que é mais ou menos o horário que eu chego lá, e eu ficava até as 8 da manhã do dia seguinte. Porque, primeiro que assim, voltar pra casa era uma 24 horas na produtora. Literalmente. E teve especificamente um momento que eu precisava terminar o episódio 6, porque eu queria começar o 7, e eu tinha um cronograma de times de quando eu preciso terminar as coisas pra tudo dar certo. Organização. Que eu tive que dormir 2 dias na produtora, sozinho. Porque eu precisava dar esse sprint. Eu preciso terminar o 6, porque eu preciso começar o 7, porque meu tempo tá comendo. Sim. Não, esse tipo de cronograma para um diretor, ele precisa trabalhar de maneira ferrenha. E você assistindo o mesmo material... Você sente que não dá pra você entregar aquilo na segunda, precisa ser na sexta, velho. Exato. Tô ligado. E se eu mandar agora, eu posso passar uma insegurança pro meu pra pessoa que vai assistir, que não é o que tá acontecendo na real. Aí. Eu preciso passar para quem vai assistir, no caso a Sandy e o Júnior, um caminho um pouco mais direcionado, porque assim, o primeiro corte, você faz uma coisa meio que quase bruta, sabe? Tipo, vamos falar sobre o Maracanã. Você faz uma montagem, pelo menos minha forma de trabalhar, né? Eu faço uma montagem sobre o Maracanã bem grande, extensa. Você tira ali aquilo que não precisa, mas você deixa bastante coisa. Você tira o óbvio, mas você preenche a história. E depois que eu dou o artístico, então primeiro eu construo a narrativa e depois eu faço o artístico da coisa. Sabe? A montagem e ter o efeito e a imagem bonita. Então, primeiro você constrói a narrativa para você poder assistir e falar, tá, então entendendo a história. Agora, entendendo a história, o que eu consigo tirar, deixar mais bonito. Passo a passo. Dar um slow. Layer sobre layer, né? É. Primeiro corte, primeiro segundo você corte, faz o traço, corte. depois você pinta. Basicamente é isso. E a gente, nesse processo tal, quando você pinta, e você fala assim, cara, se eles assistirem e falar, tá uma bosta, eu vou ter que tirar uma força daqui pra refazer algo, achar algum caminho. Algo que eu já estou gostando. Porque é muito difícil você montar um assunto do Maracanã. Exemplo do Maracanã, tá? Difícil você contar de novo o assunto do Maracanã, sendo que você já tem uma linha que você gosta. Sim. Entendeu? E aí você mandar pra eles e vir um áudio, que é o que veio da Sandy, particularmente do episódio. Todos veio, mas esse do episódio 4 me pegou no coração, assim, me deixou, quebrou minhas pernas. No bom sentido. No bom sentido, obviamente. E aí te dá uma vontade de acordar logo pra voltar lá e fazer o outro. Perfeito. Sabe? Perfeito. E aí, quando eu falei da live do Juba, que ele falou, pô, eu nunca tinha visto ele falar assim desse projeto em particular. O que aconteceu? Eu fiz a live com o Juba, depois eu entrei com o Doug pra gente jogar um videogame, acho que o Juba não tava. Eu fiz uma live com o Juba, eu assisti e tal. E aí você falou, pô, até achei muito legal, cara, o jeito que ele falou e tal, e eu guardei aquilo. Sim, que legal, eu não sabia que você tinha te marcado isso. Guardei. E foi mais por isso, assim, porque como a gente é muito brother, joga videogame, a gente tá o tempo inteiro em contato, a relação é muito brother, de tapa nas costas, e aí, não sei o que lá. E quando eu vi ele falando do trabalho, da forma que ele falou... Naturalmente, porque eu não te citei. Naturalmente. Eu não te citei. Exatamente. E você vê uma pessoa que você tá fazendo um documentário de uma pessoa que tá viva e tem 35 anos. Que não é uma coisa fazer de um senhor, né, que já passou, tipo, o Michael Jordan, por exemplo. Sim. Né? Eu tô fazendo um documentário da história de um moleque de 35 anos. Moleque, né? De um cara, mas moleque pela brodagem que a gente tem. Sim. E ver ele falar que ele se emocionou, que aquilo era uma autoterapia para ele e que ele ia recomendar para terapeuta dele. Você quer saber sobre mim? Assiste o documentário. Porque, cara, é muito difícil as pessoas... você ouve muito elogio. Hoje eu tô ouvindo muito carinho de muita gente, assim, as pessoas falarem, pô, tá lindo, que trabalho foda, de todos os tipos, né? Mas da pessoa que você tá contando a história, Por isso que eu falei que o da Sandy essa também. Análise mais fria, né? Mais falando de você não como o amigo, e sim você como profissional. Sim, como e tal. Profissional. Mas acho que todo mundo que tá ouvindo a gente entende que muitas vezes a pessoa acaba não se abrindo com você porque você convive com aquela pessoa. Sim, total. E às vezes com a mãe dele, ele fala, o Douglas é um cara especial, não sei, sabe? E, né? Talvez. É normal sim, isso. Sim.
Doug. Fala. Você é um cara muito querido por muita gente. Então agora, nesse momento, você está participando do Arquivo Confidencial, bicho! Aqui do sistema. Ô, louco, meu! Tem um filtro. Arquivo Confidencial do Douglas! Ô, louco, bicho! Como assim, mano? Vamos lá. Eu entrei em contato com muita gente que gosta de você, que participou desse processo, que não participou desse processo e que me mandaram algumas perguntas para Douglas Aguilar. Então... Que é isso, mano? Tá de sacanagem. Eu preparei um arquivo confidencial do Douglas. Ô, louco, bicho! Deixa eu ver. Pera aí, vamos começar então. Deixa eu ver aqui. Vamos começar. Aí eu não vou falar quem são as pessoas, porque o Faustão não fala quem são as pessoas. Ele solta o áudio ali, a imagem, mas no nosso caso é áudio. Vamos ver. Caraca, moleque, eu tô nervoso. Que é isso, cara? Pera. Primeiro você tem que descobrir quem é, e são perguntas, você tem que responder nas perguntas, tá? Claro, farei o possível. Vamos lá. Ô Douglas, explica pra gente uma coisa. Que história é essa do laxante? José Trace. Olha, essa é maldade. Que história é essa do laxante, essa Douglas? É maldade. Mas faz as respostas curtas, porque são bastante perguntas. Tá bom. Tá? Laxante é o seguinte, no programa Sandy Júnior, eu e o Wagner éramos uns capetas da história. Você sabe a resposta já? Não. Nós éramos uns capetas da história. E o Zé, uma vez, ficou atormentando a gente, enchendo o nosso saco. O personagem do Zé era o... Dodô. Dodô. O Wagner era o Basílio e eu fazia o mal. O Zé ficou enchendo muito o nosso saco e a gente já tinha um nível de intimidade gigante, né? Éramos irmãos ali. Eu tinha uma moto. E no caminho do colégio, tava eu, o Wagner ia comigo na moto, ele falou, cara, para na farmácia aqui rapidinho. Que o Zé tá muito folgado, tá muito chato, não sei o que lá e tal. Parou. O Wagner parou na coisa e comprou um Gutalax, que é um laxante desgraçado, assim, forte pra caramba. Parou, comprou o Gutalax, a gente foi almoçar. E aí tava lá no potinho assim, 5 gotinhas é o suficiente. O Zé botou o copo dele de refrigerante e foi pegar mais comida. O Wagner pegou e fez... espirrou o laxante dentro do copo do Zé. Coisa de moleque, né? Sim. Aí o Zé voltou e tal, e o Zé tomou inteira. Aí a gente foi gravar a cena, era uma cena de festa, de dança, não sei o que lá e tal, meio aquelas clipe final, só que era uma valsa, assim, né? E a gente olhando pro Zé e o Zé de boa, né? De boa. Aí eu olhava pro Wagner e falava, cara, 5 gotas era o suficiente, tá tudo bem com o Zé. Aí uma hora eu falei, bom, deixa eu dar uma testada. Eu olhei pro Zé, que é a pergunta que o Zé me faz. Eu olhei pro Zé e falei assim, Zé, o almoço não me caiu legal, velho. Ele falou, eu também. Quantos anos o Zé tinha nessa época? 13 14. Anos. Pera, foi essa a história. Tem mais uma do Zé. O Douglas, a gente já passou muitas aventuras juntos. Muitas. Mas você tem um ponto fraco. Eu já te visitei no hospital, numa época em que você estava gravando o capítulo do seu personagem. Conta pra galera do que você tem alergia, mano. Sou alérgico a vários medicamentos. Penicilina, dipirona, AS. Se alguém quiser... Nossa, se um dia você vai pro pronto-socorro, desacordado, fudeu. Antigamente eu tinha no peito, agora eu tenho na carteira. Eu tenho anotado. Tatua isso. Pois é. É uma coisa que eu tenho mesmo e eu fui descobrindo sofrendo. Então, tanto a penicilina, dipirona, tudo foi sofrendo. E uma vez eu tava gravando um episódio do meu personagem, eu era um Buda e eu tava cheio de sândalo no pescoço. E aquilo me deu muita dor de cabeça. E a Tuti, que cuidava da gente, que era que cuidava dos atores e tal, eu falei, nossa, Tuti, tô morrendo de dor de cabeça. E eu tinha, sei lá, 400 cenas por dia. Porque quando tinha o episódio do Sim, o episódio do seu personagem... Eu gravava muito. Cheio, né? E eu tava com aquela roupa de Buda, e eu tinha uma espinha que fizeram um fake gigante na testa. E aí esse Sandro todo me deu muita dor de cabeça e tal. E aí eu falei pra ela, Tuti, tô com muita dor de cabeça. Ela veio e sacou uma aspirina na minha boca. Meus 2 olhos incharam. O Mion tava nesse dia. Meus 2 olhos incharam num grau, assim. Me levaram pro hospital, fiquei internado no hospital. Me deram um antialérgico na veia e me largaram no quarto. E eu fiquei sozinho no quarto. Começou a travar e eu ficava... Você tá brincando, mano. Juro pra você. Quase morreu. E ninguém vinha. E eu peguei, arranquei o negócio da minha veia
E eu joguei aquele suporte do soro, que é do remédio, né? Joguei no chão porque eu não conseguia gritar. Para as pessoas virem me salvar. Jogou no chão para gritar. Né? Para gritar. E aí vieram, me deram outro antialérgico no braço, eu apaguei e acordei já bem. Então, pelo menos esse outro antialérgico não era algo que você... O que eu soube é que me deram 100 ml do antialérgico e depois colocaram 300 ml. E aí... As drogas. Alguma coisa assim. As drogas. E aí apaguei. Tá gostando? Tô. Então é só começo. Tá, entendi. Tá? Cara, eu nunca fiz isso, tô muito feliz. Cara, eu tô meio surpreso, eu tô achando legal. Porque, cara, eu não posso fazer isso com uma pessoa que não é minha amiga. Sim. Entendeu? Isso só posso fazer com um amigo, cara. Velho, pelo amor de Deus. Eu quero saber quem mais tá aí. E tem mensagem que quando a gente começou a entrevista não tinha chego ainda e agora chegou. Então eu nem sei do que se trata. Tá. Vamos lá, peraí, deixa eu escolher aqui o próximo, peraí. Tem que escolher, tá assim, o volume é grande? O volume é grande, é. Que demais, cara. Uma galera mandou antes aqui, peraí. Entendi. Cadê? Peraí, aí, achei. Beleza, vamos lá. Fala aí, Solari, tudo bom? Não, esse aqui... Opa. Aqui. E aí, Solari, e aí, Douglas Aguilar, então, vamos lá. Faça uma pergunta pro Douglas. Douglas, você pode explicar pra galera o que a gente fazia na época que a gente morava em Campinas, que a gente dividia o apartamento pra entrar no bingo Taquaral? Explica um pouco a ideia que a gente tinha e como a gente foi viciado. Conta alguma curiosidade. Quem for fã da série, cara, aproveita esse momento. Os caras estão pegando pesado, velho. Bingo Taquaral, mano. Nossa. Eu vou contar então. Tem várias histórias nesse bingo. Vocês eram no bingo, cara? Como assim? A gente morava em frente a um bingo. Que era muito grosso, porque a gente tinha 15 anos de idade. Você morava em Campinas. Todos juntos. Na verdade, eu e o Wagner morávamos juntos. Dividiam um AP? Dividimos AP. No apartamento de cima morava a Fernanda e a Camilinha. E no prédio da esquina morava a Bruna, com a Maria Rita, que era a diretora de arte do programa. E o Paulinho morava um pouco mais distante, o Igor. Todos nós morávamos em Campinas, mas no pool ali nosso, era eu, Wagner, Fernanda, Camila e a Bruna. Igor Cotrim. Aí tinha um bingo na frente de casa. E aí a gente nunca tinha ido no bingo na vida, a gente tinha 15 anos de idade. Não pode entrar no bingo com 15 anos de idade. Esses caras estão mandando só contar os proibidão, né? Quando eu falo proibidão das filmagens, é esse tipo de nível de... E eu não mandei pra eles falarem proibidão, eles foram natural. Mas assim, pra você entender como é leve, é um nível de proibidão desse tipo. Lógico. Só que aí eu e o Wagner, a gente botou um paletó e uma gravata pra gente poder não ser barrado no bingo. Ator. Sim, botamos paletó e gravata, chegamos lá e assim, eu falava pro Wagner, quando chegar no bingo, faz o normal. Tipo, chega e fala, boa tarde, passa reto e entra, né? 15 anos de idade. Aí a gente pegou e conseguiu, passamos na porta do bingo, na fachada, na entrada ali. Tudo bem, sim, imagina de paletó e gravata, 4 da tarde, num dia que a gente não gravava, sabe? Tudo bem, boa tarde, entramos no bingo e começamos a jogar o bingo. E aí a gente jogava na maquininha, não era no bingo da cartela, era a maquininha. Você tava na maquininha, a maquininha do sapinho, a maquininha de não sei o que e tal, a gente jogava ali. Bendito dia que um dia a gente ganhou. Sei lá, botamos lá, assim, sempre de R$10, pouquinho, né? E ganhamos, sei lá, R$400, uma coisa. Você fica feliz, mas triste, no seu caso. Não, a gente ficou feliz pra caramba. A gente, ganhou. A gente começou, aí o Wagner viciou num grau que a gente começava... Aí, tem uma coisa. E você, quando você pede a comida pra jantar, almoçar no bingo, era muito barato, porque o interesse deles era você ficar ali. Jogar. Então a gente, vamos almoçar? Vamos no bingo. E a gente foi reconhecido lá dentro do bingo, né? Tinha umas senhorinhas assim, né? Tipo, o Basílio! Maravilhoso! Olha o mal! E a gente começava a ir no bingo, cara. Vocês foram várias vezes no bingo? Várias vezes, a gente foi anos no bingo. Você tá... A gente foi... Aí, calma. Bingo Taquará. Bingo Taquaral. Taquaral é o bairro. E chama bingo Taquaral. Aí a gente ia no bingo, assim, tipo, vamos almoçar. Chegou o ponto de a gente ir pro bingo, sentar, comer e ir embora. Sacou? Só que o Wagner, já que ele levantou essa bola, o Wagner viciou num grau. E aí chegou uma hora que eu bodiei do bingo. Assim, eu gostava de ir, não vou mentir. Mas eu sempre fui muito mais controlado, assim, do 10, R$10. O Wagner chegou uma hora que já perdia a cabeça, cinquentão, sabe? Aí ele fazia sociedade com as senhoras de idade, do tipo assim, acabou o dinheiro dele, ele chegava na senhorinha e falava assim, agora a senhora vai ganhar. Agora a senhora vai ganhar. Se a senhora ganhar agora, R$10 é meu. Fazer sociedade,
Sociedade. Se a senhora ganhar, R$10 é meu. Aí a senhorinha ganhava e dava pra ele, ai filho, obrigado, Basílio. E dava R$10 pra ele, aí ele jogava e ganhava mais um pouquinho e ele se mantinha assim. Tanto que o tempo passou, teve um dia, o aluguel do nosso apartamento, quem pagava era a mãe do Wagner. Ela que administrava o nosso apartamento ali. Mas esse aluguel não era pago pela Globo? Não, a Globo dava uma ajuda de custo. Tá. A gente que fazia o pagamento, entendeu? Entendi. A Globo dava pra gente o dinheiro. Sim, vocês efetuavam o pagamento. Isso. E quando o Wagner veio morar comigo, eu morava numa kitnet. E aí ficou muito pequeno pra gente, obviamente. Ele ficou um tempo comigo lá, 4, 5 meses, e a gente pegou e foi pra um apartamento maior. Nessa mudança, a mãe dele que fez esse trâmite do apartamento maior, e ela começou a administrar. Então, eu sei lá, não lembro quanto que era o valor, mas sei lá, coisa de R$600. Eu dava meus R$600 na mão do Wagner, e não tinha muito aplicativo pra fazer transferência. Zero. Tinha que ir no banco, entendeu? Tinha nem internet. Então, exatamente. Internet tinha, mas tipo não tinha. Isso, Mas não tinha smartphones, né? Aí eu pegava e dava pra ele o dinheiro, e a mãe dele pagava, e ele ficava com o dinheiro pra ele poder ter dinheiro ali. Assim que a banda tocava na gente. Teve um belo dia que eu peguei e falei pro Wagner assim, Wagner, tá aqui meus, como sempre, todo mês, tá aqui meus R$600. Dei na mão dele, ele falou, vamos jantar no bingo? Eu falei pra ele assim, cara, hoje eu não vou. Eu tava cansado e tal, não lembro o que eu tinha que fazer, mas eu fiquei em casa. E eu morava só eu e ele. Ele falou, então eu vou jantar lá no bingo. Eu falei, você vai jogar, né? Ele falou, vou jogar um pouquinho, mas eu já vou lá e tal. Beleza, ele foi, eu fiquei vendo um filme. E olha, se não me falha a memória, foi um dia antes do 11 de setembro. Porque eu lembro que no dia seguinte, a gente se gritava via quarto, tipo, liga a televisão. Uau. E aí ele foi ao bingo e ele me acordou 2h da manhã. Eu nunca vou esquecer este dia. Pra falar que perdeu os R$600. Douglão! Eu falei, o que foi? E o Wagner, né? Super fofo. A culpa é tua, Wagner. Você que mandou essa mensagem. Ele se ferrou, ninguém mandou ele levantar essa bola. Douglão! Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, minha mãe vai me matar. Eu falei, por quê, cara? O que aconteceu? Ele falou, eu gastei os R$600. Não sei o que lá. Eu falei, caraca. Ele falou, mano, você pode me pagar de novo e depois no próximo mês eu tento dar uma revertida, sei lá. Ele queria que eu desse de novo naquele momento, pra lá na frente, depois ele me... Só pra ele resolver o BO dele com a mãe dele, né? E aí, eu nem lembro, acho que eu paguei de novo pra ele e resolveu a situação. Mas o final de tudo isso, depois ele mudou pro Rio, ele foi num bingo no Rio, botou R$100 numa máquina e ganhou R$44 mil. Você tá brincando. Ganhou. E levou Wagner, em dinheiro pra casa. Você continua indo em bingo, maestro? Responde pra gente aqui. Não tem mais bingo, se for vai ser preso. Exato. Vamos continuar nosso... Peraí, deixa eu escolher aqui. Beleza. Vamos lá. Que demais. Fala, mano. O Fê pediu pra mandar essa mensagem aqui pra você. Frank Lanning. E... Enfim, acho que agora que tá começando a cair a ficha pra gente desse projeto insano que a gente fez, que a gente teve a honra, a alegria de fazer, de ter conseguido entregar do jeito que a gente entregou. E ele, cara, é muito... Você sabe, né? A gente sabe muito o que a gente passou e quão difícil foi, mas ao mesmo tempo quão prazeroso foi também a gente poder contar essa história. E falando de você assim, quão... Eu sabia que eu não ia conseguir falar, mas quão inspirador é trabalhar do seu lado todo dia. E quanto ensinamento, quanta coisa, como era bom assim montar essa história e ver tudo isso fervendo dentro de você, assim, era só inspiração, era muito fácil, assim, a gente pegar e contar essa história junto aqui e caraca, era tanta informação, ao mesmo tempo que era tanta informação, era tanta certeza do que a gente queria falar e do que você queria contar de que maneira você queria contar essa história. Eu sou chorão mesmo, não adianta. Mas foi lindo demais, velho, viver isso com você e não só essa história, né? A gente já viveu tantas histórias juntos e vai continuar vivendo, fazendo tanta coisa.
Eu só queria aproveitar de novo mais essa oportunidade de te agradecer por tudo e dizer que você sabe que eu tô aqui para qualquer coisa, para sempre que você contar, se você quiser, o que você precisar, você sabe disso. E parabéns, né, velho? Parabéns demais por esse projeto incrível. A gente sabe mesmo que ele tá foda e nem sabia, não sei se eu podia falar foda, mas tá foda demais. E é muito, muito legal ver que valeu a pena tudo que a gente fez, tudo que a gente passou. Doença, perrengues, tempo, essa loucura que o mundo tá. Cada coisinha valeu a pena. E a gente conseguiu. E a gente ainda nem conseguiu se dar um abraço decente, né? De verdade. Mas já já a gente se abraça. Vai passar isso aí. É nóis, nego. Tamo junto. Caraca, moleque. Que doideira. Porra, aí fodeu. Acho que enfim, não foi uma pergunta, mas acho que o que retrata ali nesse papo do Fran, que foi doideira, mano. Foi doideira, assim. Fazer um projeto desse tamanho no tempo que a gente fez foi doideira. Eu sempre me policio, você já percebeu isso o tempo inteiro quando a gente vai falar da gente. Porque o autoelogio é uma coisa muito difícil, né? E a gente se critica fazendo isso, mas a gente superou uma parada muito doida de fazer sozinho com Covid e etc. E esse moleque aí que mandou essa mensagem, ele é diferente, viu, velho? Ele é diferente, é um cara que tem um respeito e um carinho muito grande e recíproco comigo, Felipão. Caraca, moleque, você quebrou minhas pernas desgraçadamente. A gente... Foi difícil, porque... não tô querendo dar drama pro processo, não, entendeu? É mais porque assim, a nossa relação, ela vai além do trabalho, assim, da amizade que a gente tem. E a gente a gente sente tanta pancada de tanta gente quando você entrega um negócio, parece que era assim, e era nossa obrigação entregar, claro, a gente tinha um compromisso, mas a gente sabe dentro desse compromisso da entrega que a gente tinha, quantas barreiras e quantas pessoas ficaram jogando algumas barreiras no caminho. Algumas barreiras acontecem por naturalmente, mas teve pessoas que jogaram barreira no caminho. Indiretas, né? Barreiras indiretas. Barreiras indiretas no caminho, que parecendo que queria te testar para saber se você era capaz de fazer a parada. E eu tenho uma coisa que é muito grande dentro de mim, que é assim, eu sou comprometido com o meu trabalho, com as minhas coisas, mas se você me desafiar, você tá fudido, velho. Porque eu vou dar minha vida pro negócio, entendeu? E assim, eu sou competitivo mesmo e tento colocar isso da melhor forma possível, assim, não da parte negativa da coisa. Competitividade é bom se a gente souber canalizar da maneira certa. E eu só consegui dar conta disso porque eu tinha esse cara comigo aí, que era o Fran, que vale a pena falar dele. Fran Landim. Porque ele, quando começou a trabalhar comigo, ele estava na casa dele, fazendo nada. E ele já teve produtor, ele já é do meio. Ele já sabia, né? O que ele queria também, mas ele estava fazendo nada. E ele falou, cara, me dá alguma coisa para eu fazer aí na produtora. Qualquer coisa. E eu coloquei ele dentro da produtora para fazer qualquer coisa e hoje ele é meu sócio. Porque por merecimento de tudo que ele fez por mim, e não só efetivamente como ele faz por mim ali, tipo, fazendo. Ele é um incrível editor, o documentário ele montou comigo, e ele assina o roteiro comigo, porque a gente construiu esse documentário. Tinha um roteirista que é o Pedro Bernardo, que é um baita cara, mas a gente assina esse roteiro porque a gente fez muito roteiro dentro da montagem. Claro, o roteiro é essa conversa. Vamos pra cá, vamos pra lá, vamos pra cá. Isso é roteiro. Exato. A gente desconstruiu muita coisa para poder contar da forma que a gente acreditava ali. E quando eu peguei o Covid, que eu fiquei sabendo que eu peguei o Covid, ele tinha tido pedra no rim. E ele estava sofrendo, porque para ter pedra no rim, além da dor que ele tinha, ele ficou internado. E quando ele ficou internado, ele me deixou sozinho, né? E ele, cara, me ligava do hospital sofrendo por ter me deixado sozinho, porque ele sabia que nós dois já éramos pouco pra fazer, saca? E eu falava, cara, fica de boa, porque tá tudo certo, já troquei uma ideia com a Sandy, eles já gostaram, tá tudo rolando aqui e tudo mais.
E eu falava, mano, mas tá tudo bem, fica tranquilo. E quando ele voltou do hospital, eu positivei do Covid. E ele achava que ele que tinha me passado, porque ele foi a única pessoa que tinha se expôs, né? Tinha ido para um hospital. A gente não tava, a gente tava indo pra Goga, da Goga pra casa, e na Goga a gente não se conversava. A gente se falava via porta. Quando ele fala que ele não te deu o abraço ainda, é por causa disso. A gente não se tocava. A gente entrava na Goga, cada um ia pra sua sala e lá a gente ficava. E as nossas salas é como se fosse do tipo, tem uma parede aqui entre nós. A gente se grita, a gente se ouve e a gente consegue se falar pelo chat nosso de máquina, né? Sim. Então a gente não tinha muito contato. O almoço, a gente pedia almoço e cada um ia comer na sua sala. A gente não tinha contato, né? E quando eu peguei o Covid, eu tinha um HD de fazer de backup do projeto e eu levei esse HD para minha casa, a Goga ficou para ele e eu montei o episódio 6 e 7, ele já não estava mais montando nada. E ele era meu primeiro cliente, de eu montar e mandar para ele, e longe, ele assistir, ele dar o feedback, a gente ir trocando junto, saca? Então, mano, essa parceria, assim, esse moleque, ele é minha família, assim, demais. E você acabou assim, comigo. Eu sei. Eu nem tinha ouvido ainda a mensagem do Fran. Tanto que eu também me emocionei junto. Assim. Porque realmente, cara, eu acho muito... Eu também já tive sociedades e tal, e é muito bonito, assim, tipo... A gente com 30 e poucos anos conseguir entender o valor das amizades. Cara, demais. Demais. E vocês entendem, enfim. Amigo é demais. Eu sou muito assim. Nem imaginei que a gente fosse pra essa emoção senhora, assim, cara. Arquivo confidencial. Ô, louco, bicho. Nunca mais vou fazer. Ô, louco, meu. Mas olha só, o arquivo confidencial. Foi pra SBT o arquivo confidencial. Cara, mas só pra concluir o papo de amigo, que é uma coisa importante que eu valorizo, e eu acho que é legal as pessoas saberem, assim, ser amigo de alguém é mais do que as pessoas imaginam que é. Essa relação nossa profissional que eu tenho com o Fran, e eu tenho com as pessoas que eu trabalho, e eu tenho com você, eu faço questão, toda vez que eu te encontro, eu já te falei isso, eu vou repetir aqui agora, eu faço questão de sempre quando eu vejo coisas boas suas, eu faço questão de te elogiar. E isso é muito legal pra mim, importante eu também. Faço questão de falar pra você que eu acho bom. Primeiro, porque eu consumo o que você faz de outras pessoas. Então, eu acho que talvez eu tenha um pouco de embasamento para te passar. E segundo, cara, porque a amizade é essa força que a gente tem que dar pro próximo. Mas a maturidade na amizade, de entender que eu sei o perrengue que você tá passando, que não é fácil você realizar esse documentário. Então, qualquer post que você faz do documentário, eu tô lá, mano, com você, falando que é o que você faz comigo também. No sentido de tipo assim, mano, é isso aí, vamos pra dentro, vamos... E a gente sabe como isso é importante, às vezes, no processo, mano, de trampo pra gente, entendeu? Sim. Como às vezes é só um empurrão. E hoje, sei lá, acho que um pouco desse arquivo confidencial, assim, que é uma brincadeira e tal, mas é... Porque para as pessoas também poderem te falar algo que talvez, às vezes, no dia a dia ali, às vezes acaba não te falando e tal. Sim. Essa pessoa, não sei se ela te falou algo no dia a dia ou não falou, mas vamos ver se ela fala agora. Oi, Doug. Queria fazer 2 perguntinhas para você, uma mais pessoal e uma profissional. Queria saber como que foi conciliar a vida pessoal com a profissional nesse tempo todo mergulhado no DOC. Foi mais de 1 ano, né? 1 ano e 7 meses, quase 2 anos se dedicando 100% à vida da dupla. Então, eu queria saber como você conseguiu conciliar a vida pessoal com a profissional. E queria também saber se você pudesse incluir mais um episódio no documentário. Olha que filho da mãe. Você falaria sobre o que e aonde que ele se encaixaria? Entre quais episódios e qual seria o tema? Perguntaça. Conta pra gente. Tô curiosa. Beijo, Beta. Beta, esposa de Doug. Cara, guerreira, viu, velho? Ela foi, assim, eu tive um processo com ela. Porque quando começou, era meio normal. Porque o meu trabalho vira e mexe e rola um job que eu fico uma semana um pouco mais mergulhado, 1 mês, às vezes, mais mergulhado. Então, com ela, um processo foi assim, né? Tipo, quando começou... Primeiro eu ficava um dia ou outro, que eu dava uma virada de noite, uma sumida de casa e tal. E aí no que chegou no 6º mês, no 7º mês, que eu já estava começando a ficar 1 mês longe. A turnê eu fiquei todos os finais de semana praticamente do ano sem estar com ela e tal. Eu fui sentindo ela um pouco
Do tipo, sabe? Do tipo, hey, Claro. ok. Lógico. E aí, Lógico. como é que tá e tal. E um dia eu sentei com ela e falei pra ela assim, olha, além da turnê, tem um documentário que eu tô fazendo, vai ser difícil, vai ser puxado. Vocês tiveram essa conversa? Tive esse papo com ela e falei pra ela, isso logo no começo do documentário. Eu já tava caminhando com a turnê, mas no começo do documentário eu falei pra ela, vai longe. E a princípio ia até abril desse ano, não ia até julho, né? Mas eu falei pra ela, cara, vai ser muito legal pra mim, vai ser muito importante eu fazer essa história. E por ser Sandy Júnior, eu tenho uma coisa que eu quero entregar pra eles. Que era o que eu falei há pouco tempo atrás, que era retribuir um pouco de tudo que eles já fizeram por mim. Cara, total. Então essa oportunidade é única e eu tô meio que privilegiado de estar com isso na minha mão. Boa. Me ajuda? Ela falou, beleza. Mas mesmo assim, durante o processo, foi puxado pra ela. Eu tive que me desdobrar. Tanto que eu até brinco com ela, assim, teve um dia que eu cheguei 8 horas da manhã e ela, sem perceber, falou, pô, você deixou o tênis ali na porta, não sei o que lá, sabe? Assim, eu virado. E eu olhar, normalmente, eu ia falar pra ela, pô, Beto, dá um tempo, né, cara? E eu olhar pra ela e pegar o tênis. Porque eu falei assim, se eu agora, ela aguentando toda essa barra, querer que exigir que ela entenda que eu tô virado, é muito egoísmo da minha parte. Se eu tô passando por muita coisa, ela também tá Se eu passando não por muita coisa. entender né? o caso dela, é muito egoísmo da minha parte querer que ela entenda o meu. Entendeu? E aí eu tentei fazer essa parte. Mas isso é um paralelo para todo mundo que trabalha muito e está casado, e está juntado, né? Sim, Essas sim. conversas, como lidar com tudo Sim, isso, né? sim. Ela, assim, ela me conheceu já assim, né? Ela já sabe quem eu sou Claro. e como eu conduzo a minha vida. Claro. E ela sabe que os meus projetos, eu não contrato 80 pessoas para fazer, e por eu fazer muita, né, botar muito a mão na massa, eu sempre mergulho muito nos projetos. É que por acaso agora eu peguei um projeto muito grande. Sim. Então, Fora da curva, né? foi muito longo Fora esse da período. curva. Então, por isso que ela estranhou. Eu estranhei também. Mas esse talvez tenha sido um dos... Mano, cara, talvez um dos momentos mais especiais... A GoPro foi. Talvez um dos momentos mais especiais da tua vida, mano. Tipo, Sim, daqui sim. 50 anos você vai estar lembrando. Porque Sim. juntou duas coisas, entendeu? Sim. Juntou uma grande amizade com um grande documentário. É Sim. realmente muito fora da Sim. curva. E eu tenho uma meta na minha vida que eu fui descobrindo ao longo da minha carreira, que eu sou um cara que eu gosto do audiovisual. E eu sou um diretor de audiovisual. Então eu já fiz um clipe que eu tenho muito orgulho de ter feito. Lucas, Família Lima. Família Lima, eu fiz um com o Rodrigo Pita, que nem é um Sim, artista. Hoje em dia até parou de... Mas assim, eu tenho um super orgulho daquele clipe. Eu acho ele lindo. Sempre nos topos do prédio, né? Eu fiz o show de Sandy Júnior, que é o maior DVD, o maior show do país. E eu fiz, e eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu já fiz publicidade, grandes publicidades, eu também sou muito orgulhoso disso. E agora eu fiz um grande documentário e eu transformei esse documentário numa série. Então eu já fiz um documentário e já fiz uma série Sua que está primeira num série. canal streaming. Exatamente. Esse leque de projetos me credencia aonde eu quero chegar. Tá faltando meu longa de dramaturgia. Eu vou atrás dele. Vou chegar lá. Agora, respondendo só a outra pergunta da Roberta, que ela quis quebrar minhas pernas. Mas ela foi cirúrgica. É. Cirúrgica. Eu, na verdade, se eu fosse adicionar um 8º episódio no documentário, eu ia focar no show do Rio de Janeiro. Tá, que é do o Maracanã. Não, o show de 100 mil pessoas, que é o final da turnê. O episódio 6 é Construindo a Nossa História, que é como foi feito o show, a turnê, que foi um sucesso em 2019. O episódio 7 é a tour. Então são todas as cidades. Viajando com ele, todas as cidades. E o Rio tem uma pincelada no Rio de Janeiro. O 8º episódio seria só sobre o Rio de Janeiro. Que então, é se você fizesse um episódio extra, você encaixaria ele como 8º. Sim. E não como um quarto, entendeu? Sim, não. É uma Seria continuidade. uma continuidade. O que a gente contou, o que a gente veio contando foi muito completo. Foi muito completo. Claro que tem mais coisas, mas seria mais... dilacerar mais um assunto, né? Barrigar, né? Não daria pra contar de uma forma dinâmica e gostosa de ver, mas seria do tipo prolongar uma história que já tá contada. Tá. Se eu fosse fazer um 8º episódio, seria o Sandy Júnior em Rio. Demais. Você vai se surpreender, eu acho, com esse aqui. Você vai se surpreender. Não sei. Tá, como vai. É que eu vou... Ah, vou. Vai. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí.
Fala, meu meia, tudo certo? Bruno Formiga falando. Eu queria lhe cumprimentar de outra forma, mas não seria muito educado aqui para um podcast tão fino como o do Solari, né? Então eu vou deixar o termo para o nosso Pro Clube de FIFA. A minha pergunta é, Modric ou Toni Kroos? Sacanagem. Minha pergunta é a seguinte, estando tão próximo do objeto de filmagem, no caso o Júnior e a Sandy, que vocês são amigos, já foram companheiros de trabalho, enfim, existe uma proximidade muito umbilical aí. O quanto isso atrapalha na hora do olhar, que deve ser um pouquinho isolado, né? Um pouco mais frio de escolher o que entrar, o que sair. O que atrapalhou essa proximidade na hora da produção? Bruno Formiga, um abraço, nosso companheiro de time. Bruno Formiga, que honra. Que honra. Um amigo recente, né, cara? Muito louco, muito legal. Exato. E boa pergunta. Na verdade, nada. Não atrapalha em nada. Qual que seria uma dificuldade? Essa dificuldade... A dificuldade seria a amizade, né? Mas não é. É uma liberdade, né? Do tipo assim... Mas eu vejo como uma vantagem. Não existe assim do tipo, Douglas, sabe o que é? Aquela imagem, né? Tipo, Douglas, arranca aquela porcaria e foda-se, entendeu? É meio assim. Mas o papo é mais reto, né? O papo é mais reto. Então, acho que o fato da gente ter uma proximidade, da amizade... Eu, sinceramente, não consigo encontrar onde tem uma dificuldade aí. Próximo. Tá. Pelo amor de Deus, não me olha com essa cara que eu tô... Maravilhoso, tô muito feliz. É. Bom, falamos dele um bocado. Vamos lá. Mano, eu tenho uma pergunta pro Guga, porque eu quero ver se ele compartilha do meu sentimento. Porque eu participei fazendo a trilha do documentário. E assim, a gente, durante o processo, trabalhou pra caramba pra fazer o melhor possível, legal, curtimos e tal, todo mundo feliz com o resultado e tal. Só que, de novo, eu pelo menos me surpreendi muito com o resultado. Tipo, no primeiro fim de semana que estava disponível, a série foram assistidas mais de 1 milhão de horas. Que tá tipo 114 anos de conteúdo assistido. E eu queria saber se também não caiu a ficha dele só depois que acabou e se só depois que tremeu a perna. Porque eu fui fazendo e tava tranquilo. Mas depois que foi lançado, mano, era meio gigante o negócio. Então é isso. E Guguinha é um lindo homem, péssimo no basquete, mas um lindo homem. Grande santista. Falou. Cara, eu fiquei emocionado de ouvir a voz do Lucão. Só do oi, né? Porque esse cara também, meu, assim... a gente tem uma parceria muito longa, de muitos anos. A gente já fez muita coisa junto. Você dirigiu um clipe deles muito legal. O primeiro videoclipe da minha vida. Olha, muito legal. Olha a importância dessa família, cara. E o Lucão, cara, ele nem sei se ele sabe disso, assim, eu tenho uma admiração por ele tão grande. E a gente tem uma troca tão franca. Ele foi o trilheiro do documentário e ele, por coincidência, é marido da personagem, né, da Sandy, no caso. E ele me ajudou num grau, assim, de a gente ficar a madrugada trocando ideia, e a troca franca, e do tipo, de coisas do tipo assim, Lucas, pelo amor de Deus, mano, eu preciso provar isso, junta a família, e ele juntava a família, eu sei o quanto pra ele também é difícil fazer isso dentro da família, né, porque ele é o marido da Sandy, e ele também luta pra separar as coisas, acredito eu, né. E ele foi tão colaborativo comigo. E ele não só fez a trilha, ele participou de todo o processo. Ele é Goga. Ele é um Goga Guy. E ele fala do basquete que quando ele vai na Goga a gente joga um horse lá. Aquela cestinha. Mas ele... E aí, sim, ele me falou uma coisa que eu também comentei com você no off, mas eu vou falar aqui porque é legal. E só me dei conta com esse raciocínio desse moleque, que é um gênio. É um gênio, e ele é... Cara, ele é diferenciado demais. E ele me emociona porque a troca nossa é muito franca. E eu me identifico muito com a forma dele trabalhar e como ele lida com a vida dele, juntando o trabalho na história toda. Ele me ajudou muito no processo. Isso foi possível por causa dele. E ele vai saber disso agora através desse podcast. No começo, eu comecei a ligar para ele em dezembro, porque eu estava muito preocupado com o tempo. Uhum. E ele estava muito fodido na vida dele com 1000 coisas, né? E ele não me atendia.
Porque ele estava viajando, ele foi fazendo não sei o quê, ele estava fazendo mil coisas. E ele, para se organizar, e eu fui entender isso depois, ele pensou assim, do tipo, cara, eu não vou falar sobre isso agora, porque se essa informação chegar na minha cabeça, ele ia se autocobrar e ele ia ficar meio enrolado com tudo que ele tinha para fazer. Matemático. Então ele resolveu tudo que tinha para fazer e eu tava já puto com ele, falando, porra, o Lucas não me atende, cara, eu não tinha gravado o depoimento dele e tal. E aí quando ele me atendeu, que eu entendi o que ele tava fazendo, ele foi para Miami fazer um negócio da Globoplay, não sei na onde, ele tava, enlouquecido, o moleque faz muita coisa. E aí sim, ele falou, cara, agora eu sou só seu. Maravilhoso. E aí sim a gente conseguiu ter o processo todo. E só respondendo a pergunta dele... E sim, eu fui me dar conta do tamanho do projeto depois que estreou e os feedbacks que eu comecei a receber. Que ainda está recebendo. E de muita gente e gente importante. Assim, os fãs são muito importantes, esse carinho para mim bate de uma forma quase como um veludo no meu coração. Mas eu, de profissionais do meu meio, de gente que eu admiro, de pessoas que eu era fã, e me ligar... E me mandar uma mensagem, até mesmo uma coisa de WhatsApp, de Instagram, e comentar, falando coisas pra mim assim que foi foda. E esse moleque... É foda. Tem mais Lucão, eu não sei, ele mandou 2 áudios, vamos ver. E caso não tenha ficado clara a minha pergunta, porque eu ouvindo aqui eu não entendi muito bem também, que é uma coisa que acontece muito comigo, mas eu queria saber se ele sentiu a pressão e o tamanho do projeto em todo o processo, assim, se desde a captação, finalização, ele já estava sentindo essa pressão, ou se ele simplesmente trabalhou para fazer o negócio mais legal do mundo, e aí depois que saiu ele disse, Jesus era meio gigante. É isso. Nice. Pô, que demais. Eles já falamos sobre isso, não. Acho que se eu tivesse parado para pensar, talvez tinha azedado a coisa. Total. Nunca parei para pensar, Total. Só fiz. Maravilhoso. Bom, ô louco, bicho, aqui, meu... No arquivo confidencial, meu. Eu achei legal esse negócio aqui, que minha voz fica voz de locutor, veludo, rapaz. Né? Veludo. Vai. Bom. Cara, eu tô adorando, viu, velho? Foda, sério, hein? Nossa senhora, eu tô me sentindo muito... Foda. Especial. Nossa senhora, especial. Muito especial, cara. Obrigado, Senhor, não podia deixar por isso esse aqui passar momento. batido, cara. Vamos Olha lá. o que esse documentário fez pra mim. Exato. Último, tá? Tá. Assim, né? Ai, nossa senhora, Durvalino. Ah, mano, que massa. Você e o Felipão juntos aí, 2 irmãos. Ai, caralho, caguei a parada. Pera aí, vou começar de novo. Tá. Gogacine, né? Viu o e-mail que ele se chama de Gogacine? Ah, mano, que massa. Você e o Felipão juntos aí, 2 irmãos. Pô... Ai, passando essa quarentena a gente tem que armar uma outra pra gente poder juntar todo mundo, né? Mano, aproveitando aqui o Felipão falou pra mandar uma mensagem pra você. Então, enfim, só quero dizer que é muito massa, é muito bonito ver a sua trajetória. Eu acompanhei tudo, né, nego? Desde a primeira câmera na mão ali, a sementinha sendo plantada, até o diretorzão que você virou, voando alto, a gente fazendo esses projetos, né? 2 de uma vez, doc e DVD, juntos, na sequência já do show. Quer dizer, a gente já fez tanta coisa, né, mano? Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita. É isso, mano. Muito orgulho de você, te amo, você é um irmãozaço e tô sempre na torcida. Quebrar tudo, Gogacine! É nóis! Beijo pros 2 aí. Valeu! Que filha da puta que você é, hein, Felipe? Ai, caralho. O Juba, mano, ele é tipo meu padrinho, assim, profissional. Falei com ele esses dias sobre isso. Caraca, moleque, o que você tá fazendo comigo, mano? Quando a Sandy convidou ele pra dirigir o manuscrito, ele olhou pra mim e ele... antes disso, na Mixer, eu tinha chegado pro Marcelo Rodrigues, que era um cara da Mixer. Eu vou falar de novo porque eu não vou citar o Marcelo, não. Na Mixer, eu cheguei um dia, eu tava 8 anos na Mixer, e falei para um coordenador lá de produção
Eu já tinha galgado, né? Eu comecei como editor júnior e fui crescendo, virei coordenador de pós. Eu tava, tipo, já num tamanho grande na Mixer. E eu cheguei pro cara e falei, cara, eu quero ser diretor. Meu sonho sempre foi dirigir. E eu tô há 8 anos fazendo pós-produção e eu já me sinto muito pronto. Porque eu já fiz muito filme de muito diretor e já arrumei muito filme que tava mal feito. A real é essa. E eu sei por onde correr para fazer um filme bom. Me dá uma oportunidade. A Mixer me falou... Esse cara me falou, na verdade. Pô, você precisa montar um repertório, cara. Você não tem repertório. Como é que eu vou chegar numa agência, vou apresentar... Ó, tem um diretor aqui, Douglas Aguilar, ele não tem repertório. Como é que vamos vender você? E eu até entendi ele. Por coincidência ou não, próximo disso, o Juba morava nos Jardins e eu morava na Bela Vista. Era próximo. E a gente estava muito próximo nessa época. A Sandy convidou o Júnior para dirigir o show dele. Por todos os motivos que a gente já sabe, tá no documentário. Quem quiser assistir vai saber. Mas ele olhou para mim e falou, faz comigo. Eu falei, mano, nunca dirigi um show na vida. Ele falou, você banca? Eu falei, banco. Então faz comigo. E aquilo ganhou uma importância tão grande dentro de mim, porque a partir do momento que eu topei, eu topei. É pé no chão, é joelho na areia, é nuca no barro. E eu fui com ele e a gente fez um show sozinhos, de novo. Você vê que eu vou contando as coisas, tudo foi meio sozinho, né, cara? É muito louco, mas acaba vendo uma característica que eu vou descobrindo quando eu tô verbalizando. É uma autoterapia. É. Exato. E a gente fez sozinho. E quando ele ouvir isso, ele vai saber. A gente criou o show sozinho, claro, sozinho. A gente tinha o Zeca Ratur, a gente tem os profissionais que realizavam as nossas ideias, né? Sim, claro. Mas a gente idealizou sozinho, dividimos com a Sandy, a gente criou conteúdos nas projeções. Esses conteúdos a gente fez sozinho. Isso é sozinho, eu e o Júnior, com uma câmera, uma 5D na mão. A gente foi para Tiradentes, a gente filmou sem nenhuma luz. Sem nenhuma estrutura megalomaníaca. E eu estou falando de Sandy Júnior. No trem, né? No trem, aquele clipe do trem. No trem, a gente pegou um negócio e a gente estabilizou depois. Cara, olha o nível da responsabilidade e olha o quanto a gente encarou sozinho e olha o quanto esse moleque acreditou em mim. Total, irmão. E me deu essa responsabilidade. Ali nasceu a Gogacine. Porque a Gogacine era na sacada da minha casa. Sacou? E ali eu montei uma ilha dentro da casa dele, porque a estrutura era melhor, no quartinho de hóspedes da casa dele. E ali estava nascendo a Gogacine, na mão do lado desse moleque. E aí, passar do tempo, ele me deu Dexters para fazer, ele me deu Manimal para fazer. Aliás, o videoclipe do Manimal é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sim, que é muito Aldo lindo. E com Aldo, com o Luke, com todo gêmeos. Mundo. E aí fizemos o collab, e assim foi a Sandy e tudo mais. E meu último trabalho grande, que é o que credenciou de 2011 a 2020, 9 anos depois, foi esse projeto que eu estava encarando como um projeto que estava na minha vida, que eu tinha que fazer, mais uma missão que foi me dada e ela tinha que ser cumprida, como tudo que eu me responsabilizo para fazer. Mas eu sempre me coloco como esse cara da trincheira, que nem diz o Lucas. Eu não tenho glamour, a minha parada é desse tipo, cara, eu tenho que fazer, eu vou fazer. Se eu tiver grana, eu vou fazer com gente. Se eu não tiver grana, eu vou fazer sozinho. E eu vou fazer. E, caraca, mano, você mostrar esses caras falando de mim assim é algo que eu não esperava ouvir e pra mim significa demais, porque eu admiro tanto essas pessoas e saber que elas me admiram também me dá um carinho, porque eu falo, não tô sozinho na parada, entendeu? Eu gosto dos caras e vou fazer. E como tudo, mano, eu me torno fã de tudo que eu me proponho a fazer e eu só quero realizar com simplicidade, com dignidade, fazer a parada acontecer. Eu tenho minhas referências. Esses caras são meus professores, praticamente, assim, de vida, sabe? De como lidar com as coisas. E
Eu só quero realizar, mano. Você me conhece, tá ligado? Que eu não fico fazendo onda, eu não tenho charminho de diretor, eu tenho uma produtora, eu sou diretor, faço vários trabalhos legais e eu nunca fiz uma pose pra você e pra ninguém, sacou? Eu sempre sou esse moleque que toma um negócio com você e se joga no chão e fala bosta e dá risada. E quando é pra trabalhar e o papo é reto, é sério e é direto, entendeu? Não quer jogar um videogame, a gente joga, eu falo bobagem, piada engraçada, piada sem graça. Eu também. Sacou? E acho que essa humanidade, essa verdade, e eu tô percebendo isso agora, mano. Tá se reproduzindo no meu trampo, nas minhas coisas. E uma coisa que eu falei pro Frank, aquele que quebrou minhas pernas pela primeira vez aqui hoje, que eu falei pra ele um dia que a gente tomou um rapa, e eu falei assim, Fran, o nosso caminho vai ser mais longo, mas a gente sempre vai caminhar pra frente. Então pode ser que outras pessoas, alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou, amanhã conquiste o que ela quer conquistar. Não tem problema. A gente vai chegar onde a gente quer chegar. Só vai demorar mais um pouquinho. Mas vamos sempre pra frente. E a Goga, cara, passa ano e entra ano, a gente nunca andou pra trás. Tem ano que a gente anda um passinho, tem ano que a gente anda 10 passinhos. Mas nunca foi um passo pra trás. Doug, eu não saberia como me expressar da maneira certa com o auxílio dessa galera aqui. Então, Douglão, obrigado. Porra, que isso. Obrigado, tá? Felipão, obrigado. Tá. Eu acho que você me fez hoje me sentir a pessoa mais importante do mundo, assim, cara. Eu tô... Legal, tô cara. com uma sensação tão gostosa. Eu tive essa ideia 2 horas antes de você chegar. Eu mandei mensagem pra todo mundo falando assim, ó, daqui 2 horas o Douglas tá chegando, eu vou gravar um episódio com ele. Se você puder me mandar uma mensagem de áudio, eu te agradeço muito. E todas essas pessoas que estão aqui mandaram. E só não tem a Sandy porque eu não tive a coragem de pedir pra Sandy, porque eu trato a Sandy, sabe? Cara, mas não tenha isso. Não tenha isso, porque ela é nuca no barro. Eu tô ligado. Ela é nuca no barro. Eu tô ligado. A Sandeca, mas ela é faltou sandenha. ela aqui. Mas, mano, de resto, tá todo mundo aqui, velho. Irado, tamo junto, tá irado, bom? Obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou até aí agora, aqui comigo. Douglas Aguilar, se você quiser assistir todo o documentário, tá lá na Globoplay. Valeu, tchau. Tchau.